Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mundo Apocalíptico. Capítulo 141. Encontre-se novamente. Havia 6 criadas em volta da mesa, vestindo uniformes rendados preto e branco. Eles eram jovens e velhos, mas o fator comum é que eram todos lindos. A irmã de Zhang Jingyao, Zhang Jingei, também estava lá. Zhang Jingei viu sua irmã à mesa e seus olhos pareciam chocados. Jingyao, como ela está na mesa? Esse é Zhang Jingyao. Como ela está na mesa? Estas 6 empregadas viram Zhang Jingyao à mesa. Seus olhos brilharam com choque e suspeita. Raposa. Lur olhou para Zhang Jingyao à mesa e sua boquinha estalou em voz baixa. Guo Gui olhou para Zhang Jingyao e seus olhos brilharam estranhamente. Ela sempre foi observada de perto por Lu Wen. Ela raramente teve uma oportunidade sozinha com Yu Zong. Ela nunca pensou que outra irmã pularia na frente dela na cama de Yu Zong. Guo Gui não disse nada, embora sentisse algo estranho em seu coração. Irmão Yui, posso comer outra porção de leite e pão? Zhang Jingyao perguntou com tato a Yu Zong depois do café da manhã. Zhang Jingyao só poderia usar seus próprios produtos distribuídos se fosse um verdadeiro membro da equipe preliminar. Os membros comuns da equipe preliminar teriam que procurar ou negociar leite e pão, ou eles poderiam receber alguns como recompensa pela pesquisa de bens e materiais. Yu Zong não se importou e disse, como quiser. Se você quiser comer alguma coisa, peça a alguém que prepare para você. Yu Zong naturalmente não poderia ser mal com suas mulheres. Esses bens e materiais foram retirados da cidade de Leijian. Ele não os colocou em seus olhos naquela época, muito menos no presente. Yu Zong saiu da mesa com Guogu e Yuan Luen depois do café da manhã. Ele praticava tiro ao alvo, corrida longa e montava um esquadrão para eliminar zumbis todos os dias. Ele era uma bagunça ocupada. Como estava muito ocupado, ele não teve tempo de comer a fruta doce Guogu Yu. Irmã, coma. Zhang Jingyao rapidamente fez as pessoas trazerem leite e pão. Ela sorriu e entregou a Zhang Jingei. Desde criança até agora, é a primeira vez que ele cuida da irmã mais velha dela. Obrigado. Zhang Jingei hesitou por um momento e depois pegou o leite e o pão. Ela realmente não resistiu à tentação do leite e do pão. Bens e materiais foram tensos com Xue Kaishan. Zhang Jingei e as outras mulheres só podiam comer arroz até ficarem meio satisfeitas. Apenas Xue Kaishan e seus melhores amigos podiam comer e beber coisas como leite e pão. Elas poderiam comer até se fartar, bem como um pouco de vegetais e peixe depois de se tornarem empregadas domésticas de Yu Zong. Mas eles não tinham leite e pão. Zhang Jingei viu Yu Zong e Guo Gui comer e beber leite e pão, e ela realmente queria isso. As empregadas restantes observaram Zhang Jingei comer e beber, e seus olhos estavam cheios de inveja. Fazia muito tempo que não comiam essas coisas. Zhang Jingyao banhou-se nos olhos invejosos das outras mulheres, indescritivelmente confortável. Ela era essencialmente um pouco vaidosa e uma garota rebelde. Sua natureza não era ruim fora isso. A mulher com cabelo na altura dos ombros que Yu Zong descobriu em Poplar Tree Village olhou para Zhang Jingyao com ciúme. Que mágica! Um dia eu vou superar você. A enfermeira observou Zhang Jingei comer o pão sem piscar. Um jeep zuniu pela estrada em direção a Stone Horse Village. Quem é você? Pare rapidamente o veículo, caso contrário atiraremos. Os 2 guardas na entrada da aldeia gritaram ao ver o jeep. 2 metralhadoras pesadas tipo 89 de 12,7 mm foram montadas no portão. Essas 2 metralhadoras pesadas poderiam facilmente destruir o jeep. O jeep parou rapidamente. Kong Tão saiu do veículo. Não abra fogo. Somos enviados da base de sobreviventes da cidade de Longhai. Temos palavras para falar com o Capitão Yui. Shen Yao, Jikingu e Kai Xiao saíram do veículo. Um guarda do portão viu Jikingu e imediatamente deu um passo à frente sorrindo. Capitão Ji, eu era originalmente um dos seus. Por favor, insira. Jikingu viu aquele membro da equipe. Ele linda sobrancelha levantada. Ela ficou um pouco assustada, mas disse, você é Li Vankai. O homem chamado Li Vankai era uma tropa comum comandada por Jikingu. Depois de participar de vários tipos de batalha e treinar com Yu Zong durante vários dias, ele desenvolveu um senso de robustez e autoconfiança. Jikingu não viu muitas elites com esse tipo de qualidade durante seu tempo na base de sobreviventes da cidade de Longhai. Li Vankai sorriu para Jikingu. Capitão Ji, não. Agora eu deveria ligar para você, senhorita Jikingu. Senhorita Jikingu, seu momento é infeliz. O Capitão Yui já levou pessoas para eliminar zumbis e procurar suprimentos. Vou informar o chefe da seção Li Mani para recebê-lo. Li Vankai imediatamente se virou e entrou na base após falar. Secretário Li? Li Mani tornou-se inesperadamente chefe de seção? Shen Yao, Zhang Li, Wang Fang e Kai Xiao ouviram essa informação e não conseguiram acreditar. O status de Li Mani era inferior ao deles naquela época, mas ela inesperadamente se tornou chefe de seção da Stone Horse Village. Além disso, eles só podiam se esconder na casa da região especializada na cidade de Longhai. Eles tinham que ter cuidado toda vez que saíam. Logo depois, 4 mulheres, Li Mani, Zhang Xuan, Yuan e Zhang Xin, saíram da aldeia. Yao Yao, sente sua falta. Os olhos de Zhang Xuan brilharam assim que viu Shen Yao. Ela correu e deu-lhe um abraço. Zhang Xuan e Shen Yao eram extremamente próximos nos dormitórios. Shen Yao bateu palmas nas costas de Zhang Xuan e perguntou, sente sua falta, Xuan Xuan. Como você esteve aqui? Yu Zong intimidou você? Zhang Xuan balançou a cabeça. Ela agarrou a mão de Shen Yao e falou sem ir direto ao ponto. Não, ele está sempre ocupado. Raramente o vejo. Mas Yao Yao, eu vou te contar. Agora sou o chefe da seção de educação. Sou responsável pelos estudos infantis. Esses monstrinhos não querem estudar nem um pouco. Eles são como galinhas voadoras e cachorros correndo o dia todo na escola. Yuan olhou para Wang Fang, seu rosto exibindo um sorriso. Wang Fang, como vocês estão na base de sobreviventes da cidade de Longhai? Todas as mulheres que ficaram com Yu Zong olharam para Wang Fang para ver como ela responderia. Eles queriam
queriam saber como era a base de sobreviventes da cidade de Longhai, administrada pelo governo. Wang Fang hesitou e ficou em silêncio por um momento. Ela viu as 4 mulheres vestindo a última moda e seu rosto ficou vermelho. Ela sabia que eles estavam muito melhor do que ela por causa de sua bela aparência. Isso fez com que a vaidosa sofresse muito e ela não quis falar. Os olhos de Kai Xiao brilharam com honestidade e ela contou a situação atual. Não estamos bem aí. Lei e ordem não são muito boas. Só podemos ficar no prédio todos os dias. Não podemos ir a lugar nenhum. Só podemos comer até nos fartar todos os dias. Capítulo 142, Lobby. Yuan Ying carregava um ar de superioridade ao falar com Shen Yao. Assim, é raro que todos vocês façam uma visita. Venha, vou tratá-lo com uma boa refeição. Shen Yao era mais bonito e com melhor temperamento. Ela também recebeu a atenção de Yu Zong antes de se separarem. Yuan Ying sempre teve ciúme dela. Ela ficou extremamente feliz com sua escolha naquele momento, especialmente depois de ouvir que Shen Yao e os outros estavam em apuros. Que espírito, mas você segurou a perna de Yu Zong. Você não é nada sem Yu Zong. Wang Fang olhou para Yuan Ying com ar de superioridade. Seu coração se encheu de inveja enquanto ela pensava. Mas ela foi cuidadosa e não deixou essas palavras saírem. Afinal, ela era uma estranha aqui. Uma perturbação não seria boa para ela. Shen Yao sorriu levemente para Yuan Ying. Muito obrigado a você. Shen Yao tinha a missão de persuadir Yu Zong. Ela não queria dizer nada que ofendesse alguém dentro do poder de Yu Zong. Me siga. Yuan Ying sorriu. Ela conduziu as mulheres para a sala de jantar. Havia peixe com legumes, camarão salgado e apimentado, caracóis picantes, carpa refogada e legumes salteados. Os 4 pratos de carne com legumes estavam dispostos sobre a mesa. Havia 2 garrafas grandes de Coca-Cola e Sprite ao lado. Os olhos de Kai Shai e Wang Fang brilharam ao ver os pratos. Eles pegaram os pauzinhos e devoraram a comida fresca em grandes mordidas. Eles não tinham comido carne fresca, muito menos peixe fresco. Yuan Ying observou Kai Shai e Wang Fang devorar a comida. Ela parecia satisfeita consigo mesma e cheia de felicidade em seu coração. Esta refeição custou-lhe meio mês de provisões. Mas ela só conseguia ver a inveja e a admiração nos olhos de Kai Xiao e Wang Fang. Sua vaidade ficou muito satisfeita. Comendo aquela comida deliciosa, Wang Fang e os outros sentiram traços de arrependimento no fundo do coração. Eles optaram por confiar no governo quando Yu Zong os deixou fazer a escolha. Eles foram para a cidade de Longhai e o resultado é que só conseguiram se esconder assustados no prédio. Yuan Ying ficou aqui e se tornou líder de seção da Stone Horse Village. Seus dias não só eram muito melhores que os deles, mas ela era ainda mais independente e respeitada. Um membro da equipe entrou quando a comida estava quase toda acabada. Ele disse a Li Mani, chefe de seção Li, o capitão Yui já retornou. Ele quer que você traga Shen Yao e Ji Qinggu para conhecê-lo. Eu entendo. Li Mani assentiu levemente e se levantou. Ela disse a Shen Yao e Ji Qinggu, vamos. Shen Yao e Ji Qinggu levantou-se e seguiu Li Mani para fora da sala de jantar. Wang Fang viu Yu Zong chamar as meninas. Ela ficou extremamente invejosa e pensou, Shen Yao e Ji Qinggu realmente têm um lugar diferente em seu coração em comparação com nós. Shen Yao e Ji Qinggu foram levados ao salão de recepção da vila mais luxuosa de Stone Horse Village por Li Mani. Shen Yao avaliou calmamente Yu Zong depois que ela entrou no salão de recepção. Sentimentos estranhos nasceram em seu coração. Yu Zong ainda não havia amadurecido quando eles estavam na cidade de Leijian, e seu corpo continha vestígios de uma pessoa comum. No máximo, ele era um estudante universitário comum que obteve o poder de evoluir. A aparência de Yu Zong não mudou muito, mas toda a sua atitude era completamente diferente. Shen Yao enfrentando Yu Zong foi como quando ela enfrentou seu tio Shen Jianfen, que estava encarregado de milhares de sobreviventes na base de sobreviventes da cidade de Longhai. Yu Zong mostrou o sofá a Shen Yao e Ji Qinggu e sentou-se de frente para eles. Ele bebeu uma bebida nutricional e perguntou sem pressa, Shen Yao, por que você veio desta vez? Shen Yao organizou seus pensamentos e disse, Yu Zong, eu vim hoje para convencê-lo a trazer pessoas para a base de sobreviventes da cidade de Longhai. O governo não investigará mais as coisas que você fez no passado, desde que você traga seu povo para a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Além disso, também estabelecerão um 4º esquadrão especial de polícia. Eles permitirão que você seja o capitão do 4º esquadrão, um administrador de alto escalão. Francamente, você deseja incorporar nosso equipamento militar. Yu Zong ouviu o que foi dito e balançou levemente a cabeça. Ele riu levemente e disse sem rodeios, eu sou o governante absoluto da Vila Cavalo de Pedra. Existem mais de 1000 cidadãos sob a minha bandeira e centenas de soldados de elite. Com base em que eu me incorporaria à base de sobreviventes da cidade de Longhai e viveria uma vida sob o rosto de outra pessoa? Shen Yao usou a natureza ortodoxa da base de sobreviventes da cidade de Longhai para continuar persuadindo Yu Zong. Mas você está agindo contra a lei. Yu Zong, resgatar sobreviventes é digno de elogios e honras. Mas se você reunir tropas, isso desobedecerá ao governo. Essa natureza precisa mudar. Na verdade, o seu poder militar não parece fraco. Mas se no futuro o governo derrotar os zumbis e recapturar o país, eles poderão enviar casualmente uma unidade para esmagar seu exército. Você precisa colaborar com o governo agora. Você pode ter sucesso no futuro confiando em sua habilidade e honrando sua família. Yu Zong olhou para Shen Yao e disse friamente, deixe-me participar da base de sobreviventes da cidade de Longhai. Não brinque. Você já deve ter visto a situação dentro da base? Está sem vida. O futuro e a esperança não podem ser vistos. O governo não pode suportar o crescente número de ralé. Este lugar, você quer que eu participe com eles? Tem certeza de que está pensando direito? Yu Zong teria escolhido trazer os sobreviventes do Always Bright Village para a base dos sobreviventes da cidade de Longhai se visse um governo extremamente ordenado, como aquele antes do Zeage. Ele teria levado seus subordinados e amigos e partido. Mas ele apenas viu o caos e foi incriminado. Ele já perdeu completamente a confiança na base de sobreviventes da cidade de Longhai e desistiu de confiar neles.
Shen Yao esperou Yu Zong e falou, isso porque há pessoas no governo obcecadas em obter poder e lucro. A devoção externa dos militares e a oposição interna ao governo criam este tipo de situação. Yu Zong, você certamente poderia construir uma boa base de sobreviventes se aliasse com meu tio Shen Jianfen. Yu Zong recusou sem qualquer dúvida, eu recuso. Os olhos de Shen Yao mostram uma profunda perda de esperança. Ela falou mais uma vez depois de se esforçar para organizar seus pensamentos. Já que você não deseja ingressar na base, tudo bem. Eu vim aqui para outra missão também. Cabe a você trazer homens e se aliar conosco para recapturar o celeiro nos arredores do condado de Shanglin. Dividiremos a recompensa após capturá-la. Nós recebemos 70%, você recebe 30%. Shen Jianfen não era tão ingênuo quanto Shen Yao. Ele calculou anteriormente que Yu Zong não se juntaria a ele. É por isso que ele preparou duas estratégias para Shen Yao. Yu Zong pensou por um momento e finalmente disse, 50 e 50. Shen Yao cerrou os dentes e se rendeu um pouco, 60 e 40. Yu Zong insistiu nesta distribuição, 50 e 50. O celeiro nos arredores do condado de Shanglin é um armazém estatal de grande escala. Se conseguissem capturar metade dos produtos, poderiam alimentar milhares de pessoas durante anos sem problemas. Shen Yao concordou, tudo bem, meio a meio. Capítulo 143. Entrando na base novamente. Yu Zong perguntou, a que horas começamos? Embora houvesse um suprimento adequado de mercadorias em Stone Horse Village, o problema de abastecimento de alimentos pressionava continuamente a mente de Yu Zong. Nenhuma das sementes plantadas nas terras agrícolas germinou. Isto significa que cada vez que comem há menos comida. Haverá problemas assim que todos os alimentos forem consumidos. Shen Yao hesitou por um momento e disse a Yu Zong, meu tio quer conhecê-lo antes de agir. Você pode vir comigo até a base para um encontro cara a cara? A visão de Yu Zong se concentrou e suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Ele calmamente olhou para Shen Yao. Talvez os políticos não lutem bem, mas pessoas duvidosas podem ser especialistas em maquinações. Ele recusou a oferta de Shen Jianfen para se juntar a ele. O convite de Shen Yao poderia ser um banquete preparado para assassinar o convidado. Shen Yao rapidamente entendeu as dúvidas de Yu Zong depois de vê-lo sem falar. Ela olhou diretamente para Yu Zong e disse, posso usar minha integridade e vida para garantir sua segurança. Yu Zong não falou. Ele ponderou calmamente o risco de entrar na base e a possível recompensa da missão, bem como sua capacidade de escapar da captura. Se houver uma certa situação de morte, ele absolutamente não poderá ir. Vendo o silencioso Yu Zong, Ji Qinggu usou sua voz levemente magnética e agradável para dizer, Yu Zong, faça uma viagem para a base da cidade de Longhai. Usarei minha vida para garantir sua segurança. Não vou deixar você morrer enquanto eu estiver vivo. Eu irei acompanhá-lo na morte se você morrer. Se Shen Jianfen preparou uma armadilha para você, vou me separar da família Shen e segui-lo. Os olhos de Yu Zong brilharam com um traço de luz estranha ao ouvir as palavras de Ji Qinggu, e ele disse em voz profunda, bom, eu irei com você para conhecer Shen Jianfen. Ji Qinggu foi estampada no cérebro de Yu Zong depois de ver pela primeira vez sua graça valente enquanto ela lutava. Shen Yao viu Yu Zong prontamente prometer encontrar Shen Jianfen. Ela não estava muito feliz, em seu coração na verdade ela estava envolta em confusão e decepção. Yu Zong realmente gostou de Qinggu. Yu Zong fez todos os tipos de arranjos depois de tomar sua determinação e trouxe pessoas para a base de sobreviventes da cidade de Longhai. 2 grandes caminhões, 2 Humers e um Jeep formaram uma carreata que entrou na residência original onde o grupo de Yu Zong ficou na base de sobreviventes da cidade de Longhai. Todos os sobreviventes na cidade olharam confusos para a carreata. Todos sabiam o quão precioso era o combustível. Além daqueles que saíam de carro em busca de mercadorias, a grande maioria andava de bicicleta ou caminhava. Havia também alguns funcionários do governo que dirigiam. Os filhos do alto funcionário andavam de bicicleta na rua e desperdiçavam muito combustível. Yu Zong olhou ao redor depois de sair do veículo. Ele viu que havia muito mais gente aqui do que quando chegou. Tendas toscas foram montadas em todos os lugares. Havia uma grande quantidade de sobreviventes espremidos em um espaço pequeno e cheirava mal. Era como um campo de refugiados. As pessoas comuns procuraram um lugar estável para viver após o Zeage. A base de sobreviventes da cidade de Longhai com título governamental recebia uma grande quantidade de sobreviventes todos os dias. O consumo básico de alimentos era extremamente grande por causa disso. É por isso que Shen Jianfen decidiu atacar o celeiro. Kong Tao usou a mão para selar o nariz depois de sair do veículo. Ele olhou para os refugiados sobreviventes com desgosto. Yu Zong, por que não dirigir diretamente para a região especializada? O que você veio fazer aqui? Kong Tao era um funcionário do governo na cidade de Longhai antes do Zeage. Ele seguiu Shen Jianfen após Zeage e se tornou um alto oficial na base de sobreviventes da cidade de Longhai. Ele nunca tinha estado no campo de refugiados nenhuma vez. Ele estava cheio de ódio por esses refugiados sujos e fedorentos. Yu Zong olhou com desdém para Kong Tao e o interrompeu diretamente. Stone Horse Village está construindo uma muralha na cidade. Quero recrutar alguns sobreviventes para construir um muro. Chefe Kong Tao, há algum problema? Os olhos de Kong Tao mudaram depois de ouvir essas palavras. Ele foi extremamente cordial com Yu Zong, sem problemas. Recrute mais para construir seu muro. Há pessoas suficientes aqui? Posso ajudá-lo a recrutar se não houver o suficiente. A população era extremamente grande na base de sobreviventes da cidade de Longhai. Uma grande quantidade de comida era consumida todos os dias. Kong Tao odiava muito esses sobreviventes. Eles deixaram a cidade de Longhai fedorenta e suja. Na sua opinião, estes sobreviventes eram como um peso morto. Eles não tinham habilidades e não ousavam procurar suprimentos. Não havia mulheres bonitas. Eles eram iguais ao lixo. Kong Tao não recusaria a intenção de Yu Zong de recrutá-los para trabalhar. Além disso, Kong Tao era um pensador inteligente. Se ele ajudar Yu Zong, ele poderá ter outra rota de fuga. Ele poderia ter uma boa vida com Yu Zong se anexar à base da cidade de Longhai no futuro. Yu Zong instruiu Shen Shetou ao seu lado. Shen Shetou leve as pessoas e recrute alguns sobreviventes.
Recrute 200 pessoas. Quero 150 homens e 50 crianças. Pergunte se eles querem construir o Stone Horse Village Wall. Eles podem comer 3 tigelas de mingau e 2 pães cozidos no vapor. Shen Shetou acenou com a cabeça e saiu. Recrute-me. Recrute-me. Eu sou forte. Recrute-me. Com certeza vou trabalhar duro. Eu era um carregador no passado. Shen Shetou acabará de anunciar as condições de recrutamento. Praticamente todos os sobreviventes, independentemente de serem homens ou mulheres, cercaram Shen Shetou e gritaram alto. A cena estourou. Foi como a abertura do mercado de ações, como aqueles investidores malucos se amontoando para comprar ações. Uma grande quantidade de sobreviventes cercou Shen Shetou, dificultando seu trabalho. Shen Shetou rugiu. Quieto. Forme 5 linhas. Recrute-me. Recrute-me. Eu sou forte. O rugido de Shen Shetou não teve a menor utilidade. Esses sobreviventes temiam não ser recrutados e cercaram Shen Shetou completamente. As pessoas originalmente não tinham o hábito de fazer filas. Eles lutariam por suas vidas para ter uma oportunidade melhor. Shen Shetou ficou um tanto perdido diante da crescente multidão. Ele nunca havia lidado com algo assim antes. Seu caminho é inútil. E o Izong avançou. Ele olhou friamente para os sobreviventes e disse: "Deles o chicote e batam impiedosamente. Quem furar a fila será chicoteado. Então eles serão obrigados a sair. Não quero pessoas que não cumprem ordens." 6 subordinados de Yu Izong, que já haviam subido de nível para pelo menos 8, avançaram usando a armadura mutante da cobra do rio. Eles puxaram o chicote da cintura e chicotearam impiedosamente alguns sobreviventes. O chicote estalou e os sobreviventes atingidos pelo chicote choraram de dor e depois fugiram. Vendo aquela visão miserável, os sobreviventes estremeceram de medo. Eles calmamente formaram 5 linhas. Yu Izong olhou para os sobreviventes obedientes e disse friamente: "Aqueles que não ouvirem minhas palavras serão chicoteados. Eles compreenderão claramente a importância da ordem e da disciplina." "Eu entendo. Capitão Yui." Shen Shetou acenou com a cabeça e respondeu. Yao Yao estava ao lado de Yu Izong vestindo um pequeno uniforme militar olhando para a cena. Ela revelou um olhar pensativo. Esta pequena lolita entrou silenciosamente no veículo de Yu Izong. Yu Izong já estava na base quando descobriu. Capítulo 144. Japonês. Todos esses sobreviventes se comportaram bem depois que Yu Izong lhes ensinou uma lição. Eles formaram filas ordenadas e relataram seus nomes, habilidades e ocupações anteriores. Então, aguardaram a escolha de Shen Shetou. Esses sobreviventes não tinham nenhuma habilidade específica, mas havia vários homens fortes. O suficiente para Shen Shetou escolher. Yu Izong viu que não havia problemas aqui. Ele finalmente trouxe 4 membros da unidade de combate corpo a corpo usando armaduras de cobra do rio mutantes para a festa de Kong Tão. Vamos! O grupo de Yu Izong e Kong Tão dirigiu-se à região de especialidade. Yu Izong manteve um status de alerta ao longo do caminho, em guarda caso o Rei Gelado lançasse um ataque furtivo, mas ele nunca sentiu nenhum perigo. Obviamente o Rei Gelado não enviou nenhum especialista para assassiná-lo. "Me salve! Me salve!" Um grito triste saiu de uma casa quando o grupo de Yu Izong passou. Então uma mulher com roupas esfarrapadas saiu correndo da sala em desespero. 2 homens baixos e sem camisa também saíram correndo da sala e sequestraram a mulher. A mulher implorou às pessoas ao redor: "Salvem-me. Eles querem me estuprar. Eles são japoneses. Eles querem me estuprar. Salve-me, estou te implorando." Verdadeiramente malvado. Esses japoneses vêm e prejudicam as mulheres. Porra, o governo cuida de alguma coisa? Cuide do quê? Eles são nobres de regiões especializadas, figuras privilegiadas. Quem ousa fazer alguma coisa? Quem faria algo de bom grado? Os sobreviventes ao redor ouviram os gritos da mulher, mas não ousaram fazer nada. Em vez disso, eles se retiraram um por um, com medo de provocar o desastre para si mesmos. Vários jovens sobreviventes de sangue quente queriam avançar e impedir o ato selvagem dos 2 japoneses. O sangue deles esfriou depois de ouvir as 2 palavras região especializada. Sobreviventes comuns enfrentarão punições severas se forem pegos roubando e estuprando na base de sobreviventes da cidade de Long Hai. Eles podem até ser baleados à primeira vista. Somente certas pessoas podem punir os da classe privilegiada da região de especialidade. Esses sobreviventes comuns sofrerão muitas perdas por discutirem com pessoas da região especializada, mesmo que haja um motivo. Seu sangue quente esfriou. Os 2 japoneses baixos olharam para os sobreviventes ao redor. Eles gritaram de forma imprudente: "O que você está olhando? Quer ser espancado?" Yu Izong olhou para esses 2 japoneses arrogantes. Uma chama obscura surgiu em seu coração, e ele olhou friamente para os 2 japoneses. Kong Tão viu os 2 japoneses e imediatamente disse a Yu Izong: "Vamos, Yu Izong." Kong Tão já estava acostumado com o desacostumado. Vários filhos de altos funcionários gostavam de brincar de sequestrar mulheres. Gostavam de ver as boas mulheres da família chorarem diante deles e gostavam de ver suas expressões impotentes. Este era um prazer que eles não podiam obter antes do Zeage. Antes do Zeage, por causa da supervisão da internet e da mídia, os filhos e filhas de altos funcionários não ousavam fazer esse tipo de coisa em plena luz do dia. Mas depois do Zeage eles perderam a supervisão. O futuro incerto e o terror os tornaram ainda mais devassos e doentes do que antes do Zeage. Existem muito poucos filhos e filhas de funcionários de alto nível com bom coração como Shen Yao e Ji Qinggu, mas comparados a eles, aqueles filhos e filhas de funcionários de alto nível que abusaram imprudentemente do seu próprio poder para servir os seus desejos próprios eram muito mais proeminentes. Yu Izong disse sarcasticamente a Shen Yao: "Esta base de sobreviventes da cidade de Long Hai é uma base realmente boa. Ninguém se importa em estuprar mulheres depois de entrarem na região de especialidade. É realmente uma boa base. Ninguém se atreve a ser tão desenfreado em Stone Horse Village." O rosto de Shen Yao ficou verde e branco depois de ouvir as palavras de Yu Izong. Mesmo sendo sobrinha de Shen Jianfen, ela não tem nenhuma autoridade. Ela não tem autoridade para fazer nada sobre esse tipo de situação. Um dos japoneses baixos viu Shen Yao e Ji Qinggu parados ao lado de Yu Izong. Seus olhos brilharam, e ele disse ao outro japonês: "Que lindas mulheres."
São Jinxion, vamos agarrá-los e levá-los para dentro. O chefe Gi Tianchi certamente ficará feliz. Sun Jinxion caminhou em direção a Yue Zong e disse arrogantemente, vou lhe dar 4 pacotes de macarrão instantâneo para nos dar essas 2 mulheres. Não goste do preço e você não receberá um único pacote de macarrão instantâneo. Kong Tão viu os planos de Sun Jing para Shen Yao e Ji Qinggu. Ele franziu a testa e avançou para obstruir. Senhor Sun Jinxion, esses 2 são pessoas da região especializada. Por favor, tome conhecimento de seu status. As sobrancelhas de Sun Jinxion franziram enquanto ele olhava para Kong Tão. Quem é você? Kong Tão disse. Eu sou o diretor do escritório da cidade de Longhai, Kong Tão. Sun Jinxion olhou para Kong Tão. Ele viu a aparência principesca de Kong Tão e finalmente se voltou para o outro japonês. Zhen Tian, eles são pessoas da região especializada. Sun Jinxion conhecia o grau de seriedade. Com seu status, eles poderiam jogar com mulheres fora da região de especialidade sem nenhuma penalidade grave. Mas eles não poderiam capturar casualmente uma mulher da região especializada. O status japonês deles não era tão alto quanto o deles. Sun Jinxion e Zhen Tian agarraram a mulher e a levaram de volta para dentro. Vamos. Kong Tão sorriu e disse para Yue Zong. Kong Tão viu que aqueles 2 japoneses não continuavam mais a procurar problemas. Seu coração relaxou. Poderia ter influência em sua liderança se ele brigasse com esses japoneses. Kong Tão também não queria discutir com os japoneses. Além disso, o importante era que os vários japoneses na base tivessem um forte apoio. Yue Zong observou calmamente o desenvolvimento da situação. Ele viu 2 policiais observando de longe e imediatamente se virou para sair. Ele olhou para Shen Yao e Ji Qinggu de rosto pálido e depois o ridicularizou. Shen Yao, está em a base onde você quer que eu procure abrigo? Eu quero saber, afinal não é a China? Os demônios japoneses cavalgam acima de nossas cabeças e cagam, e ninguém faz nada. Este tipo de lugar, mesmo se você me matar eu não irei. Terminando de falar, Yue Zong virou-se para os membros da equipe ao seu lado e disse friamente, resgate-a, quebre seus braços. 2 subordinados diretos ao lado de Yue Zong imediatamente avançaram. 2 chutes atingiram as costas daqueles japoneses, derrubando-os no chão. Então eles quebraram os braços dos 2 homens com um giro. Ah, idiotas! Vocês são todos incivilizados. Você ousa ferir amigos internacionais. Quero registrar uma queixa contra o seu líder. Idiotas! Ah, isso dói. Eu deveria matar você. Você pagará por suas ações. Sun Jinxion e Zhen Tian gritaram de dor e fizeram ameaças ao mesmo tempo. Yue Zong olhou friamente para os 2 homens e ordenou, bocas verdadeiramente grandes. Faça-os calar a boca dos cachorros. 2 membros subordinados avançaram. Eles deram um tapa implacável na boca de Sun Jinxion e Zhen Tian. Eles enviaram vários dentes voando e sangue jorrou. Seus rostos começaram a inchar. Capítulo 145. Gi Tianshou. Kong Tão viu Yue Zong destemidamente ensinar uma lição àqueles 2 japoneses. Ele gritou suando frio por trás. Yue Zong, não haja precipitadamente. Embora esses japoneses sejam estrangeiros, eles ainda são membros de regiões especializadas. Pode haver um grande problema se você acertá-los. Estrangeiros de primeira classe, funcionários de segunda classe, minorias de terceira classe e de quarta classe. Os amigos estrangeiros são sempre colocados em primeiro lugar. Toda a polícia fará busca se um estrangeiro perder uma bicicleta até encontrá-la. Se houver um desastre natural, primeiro os bens dos amigos internacionais são protegidos e depois os chineses são cuidados. Lidar com estrangeiros não é uma questão trivial. Este é um fenômeno estranho na China moderna, melhor para os estrangeiros do que para os nossos próprios compatriotas. Yue Zong não prestou a menor atenção ao ansioso Kong Tão. Ele entrou na casa. Ele viu um japonês de meia-idade, careca e barrigudo, em cima de uma mulher na cama. A sala estava cheia de sons do homem ofegando e da mulher gemendo. Yue Zong apontou para o homem e disse friamente, traga-o para mim. Um membro da equipe avançou e agarrou o homem, puxou-o com firmeza de cima da mulher e jogou-o no chão. O humor de Gi Tianshou foi interrompido e ele ficou imediatamente furioso. Ele deu um tapa no membro da equipe de Yue Zong, Wang Dali, depois de se levantar, idiota. Quem é você? Sou presidente da corporação Nia, Gi Tianshou. Sou um investidor especializado. Ajudei meus clientes chineses a sair da pobreza e a enriquecer. Sou cidadão de uma região especializada. Gi Tianshou trouxe uma grande quantia de fundos quando entrou na cidade de Longhai e recebeu um grande tratamento. Os funcionários do governo serviram a esse tio. Ele tinha um bom relacionamento pessoal com altos funcionários do governo, o que lhe dava uma arrogância dominante e dominadora. Wang Dali agarrou a mão de Gi Tianshou e devolveu um tapa no rosto de Gi Tianshou. O rosto de Gi Tianshou começou a inchar e sua boca pingava sangue continuamente. Pei, diabinho japonês. Esta é a terra da China. Contenha sua raiva. Gi Tianshou comeu o tapa na cara de Wang Dali. Ele estava vendo estrelas e a fúria brotou em seu coração. Mas ele é um presidente depois de tudo dito e feito. Ele rapidamente se acalmou. Ele examinou cuidadosamente Yue Zong e o resto, recuperou a calma e disse, quem é você? Esta é minha residência particular. Por favor, saia imediatamente. Caso contrário, chamarei a polícia. Gi Tianshou era arrogante porque tinha o governo em quem confiar. Mas ele sabia que não deveria comer a perda atual. Todos no grupo de Yue Zong tinham um ar valente. Obviamente eram caras que não podiam ser ameaçados por ele. Não valeria a pena ser morto. Yue Zong apontou para a mulher na cama e disse friamente, o que está acontecendo aqui? Aquele? Gi Tianshou olhou com desdém para a mulher na cama. Ele disse a Yue Zong, paguei a ela 4 sacos de macarrão instantâneo. Ela voluntariamente me deixou jogar por um dia. Você pode perguntar a ela se não acredita. Zeni, estou falando a verdade? A mulher baixou a cabeça. Seus longos cabelos negros cobriam completamente sua cabeça e ela disse em voz baixa, sim. Gi Tianshou ergueu uma sobrancelha e olhou para Yue Zong. Seus olhos brilharam com uma luz implacável. Senhor, se você deseja presidir a justiça, por favor, saia. Esta é uma transação normal entre nós. Gi Tianshou planejou primeiro persuadir Yue Zong a sair, depois investigaria os antecedentes de Yue Zong. Se o poder de Yue Zong fosse muito maior que o dele, então seria isso.
Se Yu Zong não fosse seu par, então ele faria o possível para garantir que Yu Zong fosse incapaz de viver e implorar pela morte. Wang Dali cuspiu na mulher na cama. Pei, mulher barata. A garota vestindo moda ocidental tremeu. Lágrimas escorreram de seus olhos e ela chorou em voz baixa. Ela era uma trabalhadora de colarinho branco de investimento estrangeiro, altamente educada e bonita antes da Zeage. Mesmo assim, depois do Zeage, ela se vendeu por 4 pacotes de macarrão instantâneo. Yu Zong acenou com a mão. Ele trouxe a mulher que fugiu recentemente. Como você explica essa mulher? Foi uma transação de carne? Aquela mulher usou uma voz ansiosa para explicar, não fiz nenhuma transação com ele. Ele disse que queria recrutar uma empregada. Todos os dias eu recebia 3 pães cozidos no vapor e 3 tigelas de mingau. Vim aqui para trabalhar. Nunca pensei que assim que eu entrasse pela porta eles iriam querer me estuprar. Eu realmente não sou uma prostituta. Yu Zong olhou para Gi Tianshou e disse friamente, como você explica isso? Eu pessoalmente vi seus 2 subordinados agarrarem essa mulher. Seu subordinado também pensou em agir contra meus amigos. O cérebro de Gi Tianshou foi ligado. Ele considerou rapidamente e depois suspirou profundamente, não tenho nada a dizer. Leve-me à polícia. Acredito que o nobre governo certamente me tratará de maneira justa e correta. Gi Tianshou lembrou-se da severidade de Yu Zong e seus homens. Ele imediatamente pensou em seu esquema. Ele e o governo tinham um entendimento. Desde que ele não tocasse nas mulheres dos altos funcionários da região de especialidade, ele seria rapidamente libertado das mãos do governo. Yu Zong manteve a compostura e disse, essas palavras, você admite suas próprias ações. Gi Tianshou brincou astuciosamente, fui incriminado. Por favor, deixe a polícia vir inspecionar este assunto. Se houver provas que demonstrem que fiz essas coisas, certamente serei responsabilizado. Kong Tão também aconselhou lateralmente sim. Entregue este assunto à polícia Yu Zong. Você deve acreditar no partido e no governo. Yu Zong não olhou para mais ninguém. Ele se virou e disse a Ji Qinggu perguntando a ela, Ji Qinggu, você acha que deveríamos entregá-lo à polícia? Ji Qinggu ficou em silêncio por um momento. Seu rostinho heróico revelou uma expressão de luta. Ela olhou para Shen Yao e finalmente disse, Yu Zong, entregue-os à polícia. Idiota. Ao lado de Yu Zong, a pequena Lolita Yao Yao lançou um olhar para Ji Qinggu e murmurou. Yu Zong revelou um sorriso significativo e disse, bom, eu acreditarei em você uma vez. Os policiais ao redor rapidamente correram ao ouvir que o estrangeiro estava tendo problemas. Um policial de 26 ou 7 anos veio até a casa. Ele viu os rostos ensanguentados e inchados dos 3 japoneses. Suas sobrancelhas franziram quando ele disse, o que aconteceu? San Jingxiong gritou de repente para o policial. Policial, eles nos atacaram publicamente. Prenda-os rapidamente. Minha mão foi quebrada por eles. As coisas aconteceram de repente. Os rostos de Shen Yao e Ji Qinggu mudaram. Eles nunca esperaram que esses escandalosos e malvados japoneses apresentassem uma queixa primeiro, e inesperadamente reagiram. Capítulo 146. Entregue à polícia. Yu Zong ficou de lado sorrindo friamente sem falar. Ele viu aqueles japoneses contarem com o apoio da polícia. Yu Zong estava furioso, mas ele tinha outro objetivo. Ele manteve a compostura e assistiu à apresentação japonesa. O policial olhou para o grupo de Yu Zong e perguntou, é realmente como dizem? Os subordinados que estavam ao lado de Yu Zong eram todos de uma geração agressiva. Eles possuíam uma aura intrépida. Embora aquele policial favorecesse seus amigos internacionais extremamente poderosos, ele não queria provocar descuidadamente o grupo aparentemente extraordinariamente poderoso de Yu Zong. Yu Zong sorriu silenciosamente. Ele virou a cabeça e olhou friamente para Gi Tianshou. Constantemente observado pelos olhos frios do espectador, o coração de Gi Tianshou imediatamente sentiu arrepios. Yu Zong conhecia o status de sua região de especialidade e ousou fazer as pessoas baterem nele. Obviamente Yu Zong é capaz. Gi Tianshou não queria fazer o menor inimigo antes de conhecer o verdadeiro status de Yu Zong. Pensando nesses assuntos, Gi Tianshou avançou, deu um tapa cruel em San Jingxiong e repreendeu. Idiota, calha a boca para mim. San Jingxiong levou um tapa bobo de Gi Tianshou. Ele se virou e olhou para Gi Tianshou perplexo. Ele estava apenas cuidando deles. San Jingxiong não entendeu porque o chefe lhe deu um tapa inesperado. No passado, eles sempre foram ousados diante da polícia. Senhorio, e sinto muito. É uma brincadeira. Gi Tianshou fez uma reverência de 90 graus em direção a Yu Zong, depois disse ao policial chamado Shibai. Oficial Shi, Lord Yu, e pensou que estávamos violando mulheres. Por favor, investigue seriamente. Eu sou inocente. O rosto de Shibai mostrou respeito. Ele disse decisivamente como a personificação da justiça. Eu sei. Presidente Gi, certamente investigarei seriamente. Shibai olhou para o pessoal de Yu Zong e disse, vocês todos vêm comigo. Vamos registrar uma declaração na agência. Kong Tão avançou e apontou para Yu Zong dizendo, oficial Shi, esta pessoa é o convidado de honra de Shen Jianfen hoje. Esqueça o assunto da declaração. Leve as 2 mulheres para prestar depoimento. Shibai ficou surpreso. Ele estava secretamente feliz em seu coração por não ter feito nada ultrajante para ofender Yu Zong. É preciso saber que Shen Jianfen é o principal responsável pela cidade de Longhai. Shen Jianfen tinha muitos métodos para lidar com esse pequeno funcionário de escritório. Ele poderia facilmente encontrar alguém para substituir sua posição de policial. Então seria tarde demais para ele chorar. Shibai disse com uma aparência profissional, eu sei. O assunto oficial é urgente, pessoal, vá em frente. Eu certamente lidarei com esse assunto com justiça. Shen Yao olhou para a mulher que estava prestes a ser estuprada e disse, espere um momento, também quero fazer um relatório. Shen Yao não é idiota. Ela temia pelo futuro da vítima depois que eles partissem. Shibai ergueu uma sobrancelha e olhou para a beleza incomum Shen Yao com temperamento excepcional. Seus olhos brilharam com uma nova luz. Ele só tinha visto esse tipo de beleza na internet antes do Zeage. Aquelas falsas belezas que passaram por cirurgia plástica. Kong Tão disse prontamente, esta é a sobrinha do prefeito Shen Yao.
Oficial Shi, você deve garantir cuidadosamente a segurança desta jovem. Você terá que suportar as consequências se houver algum problema. Uma grande quantidade de policiais com caráter excepcional morreram lutando ou foram infectados por zumbis após o ZEAD. Todos os tipos de pessoas foram transformados em policiais no processo de recrutamento. A força policial misturou-se com dragões e cobras, uma situação de disciplina corrompida. Se Kong Tão não revelasse primeiro o status de Shen Yao, deixar esse tipo de beleza entrar na delegacia seria como mandar um cordeiro para o matadouro. Eu sei. Shiba estremeceu e acenou com a cabeça após ouvir as palavras de Kong Tão. Ele era uma velha raposa que se escondeu durante muitos anos na sociedade. Ele naturalmente sabia quem provocar e quem não provocar. Ele seria esmagado como um camarão se realmente mexesse com um dos grandões da base. A lei e a ordem na base não eram boas. Todas as noites encontravam alguns corpos abandonados na sarjeta. Os policiais não prestavam atenção se não fossem pessoas importantes ou se não encontrassem pistas úteis. Esse tipo de coisa acontecia com frequência. A polícia não se importava, desde que não houvesse assassinatos nas ruas e assassinatos públicos. Shen Yao e Ji Qinggu foram com o grupo de Shiba em direção à delegacia. Verdadeiramente inocente. Yui Zong olhou para a imagem traseira de Shen Yao e Ji Qinggu. Ele revelou um sorriso zombeteiro, baixou a cabeça e disse para a pequena Lolita Yao Yao. A pequena Yao Yao inclinou a cabeça e pensou, depois abriu a boca como um leão para falar. Um par de sapatos evoluídos, uma pistola tipo 54, 30 balas e uma réplica da espada Tang. Yao Yao e não era igual à pequena Lolita da idade dela. Outras meninas da idade dela gostavam de roupas bonitas, botas e petiscos saborosos. Yao Yao gostava de praticar tiro ao alvo, brincar com armas e correr descontroladamente por toda parte o dia todo. Ela gostava de estudar todos os tipos de habilidades de combate como um menino. Ela também era muito inteligente. Ela poderia aprender qualquer coisa. Ela dominou as coisas um pouco mais rápido que Yui Zong. Yui Zong se importava com essa pequena Lolita que só queria lutar. Ele pessoalmente a equipou com itens do mundo de Deus e do diabo para caçar zumbis. Yao Yao já havia alcançado o nível 6. Adicionando seu talento natural de agilidade, ela ficou em terceiro lugar em velocidade para aqueles sob o poder de Yui Zong. O primeiro foi naturalmente Yui Zong, que subiu de nível várias vezes. O segundo foi o constante combate e segundo em comando Shi Yang. Yui Zong beliscou o rostinho oval e elegante de Yao Yao e disse, bom, eu prometo a você. Yao Yao, infelizmente, deu um tapa na mão de Yui Zong. Ela olhou para Yui Zong e depois desapareceu sem fazer barulho em um beco lateral como um gato astuto. Vamos. Kong Tão viu que este assunto havia sido tratado sem problemas e imediatamente relaxou. Ele então conduziu Yui Zong para a região de especialidade. Shen Jianfen recebeu Yui Zong no salão de recepção. Shen Jianfen avaliou cuidadosamente Yui Zong depois que o anfitrião e o convidado se sentaram nos sofás. Ele viu que Yui Zong tinha a leve aparência de uma pessoa de prestígio de nível superior. Ele suspirou levemente em seu coração e pensou, que pena. Depois que Shen Jianfen ouviu a situação original de Yui Zong, ele sabia que Yui Zong realmente queria participar da base de sobreviventes da cidade de Longhai naquela época. Se ele pudesse ter conhecido Yui Zong poderia ter entrado na base de Longhai City Survivor sob seu poder. Mas ele sabia que Yui Zong não tinha a menor ideia de se juntar à base de sobreviventes da cidade de Longhai, especialmente depois de todas as coisas que o Rei Gelado fez. Ele também sabia que não havia mais esperança em monopolizar Yui Zong depois de ver o ar de nobreza ao seu redor. Shen Jianfen foi direto ao ponto e monopolizou a conversa. Olá, Yui Zong, sou Shen Jianfen. Você deseja ajudar a cidade de Longhai? Se você veio me ajudar, posso torná-lo vice-capitão da força policial. O nível de vice-comissário. Capítulo 147, Devassidão. Quem sabe quanto tempo alguém teria que sofrer para se erguer no sistema chinês se houvesse pessoas lá em cima. Dado que a ZEAD, Shen Jianfen está dando a Yui Zong uma posição de vice-nível. Ele tem que suportar as fortes pressões do trabalho. Afinal, no governo, na maioria das vezes, Shen Jianfen toma as decisões, mas há outros líderes. Nem tudo é decidido por um homem. Yui Zong riu e recusou diretamente. Prefeito Shen, levo a sério suas boas intenções, mas não tenho interesse. Viemos falar sobre a captura do celeiro. Os olhos de Shen Jianfen brilharam por um momento e disseram diretamente, bom, precisamos fazer alguns preparativos deste lado. A operação acontecerá daqui a 3 dias, às 10 horas. Nossos dois lados enviarão 300 pessoas e 2 IFVS. Iremos juntos para o condado de Shanglin e capturaremos o celeiro. As sobrancelhas de Yui Zong franziram-se e ele disse, não tenho problemas com o tempo, mas não concordo com a quantidade de soldas. Nosso lado só pode enviar 50 pessoas e um IFV no máximo. A cidade de Longhai tem uma grande quantidade de pessoas. Eles podem enviar casualmente 300 pessoas. Se Yui Zong enviar 300 pessoas, toda a força armada de Stone Horse Village será eliminada. Os olhos de Shen Jianfen brilharam por um momento. Ele respondeu à sugestão de Yui Zong, bom, cada lado enviará 50 pessoas e um IFV, mas os nossos dois lados deverão enviar unidades de elite. O número de ratos mutantes é extremamente grande, de acordo com relatórios de inteligência, e eles têm uma capacidade de combate extraordinária. Yui Zong bateu várias vezes com o dedo no apoio de braço. Ele pensou um pouco e disse, sem problemas. As provisões no condado de Shanglin não são importantes apenas para a base, mas são extremamente importantes para Yui Zong. Ele não entrará em pânico se eles tiverem provisões em mãos. Ele pode estabilizar o coração das pessoas desde que haja comida suficiente e elas possam aceitar uma grande quantidade de sobreviventes. A base da cidade de Longhai tem um fluxo constante de sobreviventes que causou dor de cabeça. Tudo porque eles não tinham comida. Se tivessem comida suficiente, esses sobreviventes seriam a melhor fonte de mão de obra. Os dois repassaram alguns detalhes. Yui Zong finalmente saiu depois de confirmar os pontos cruciais da missão. Yui Zong tinha acabado de sair e imediatamente um homem corpulento que carregava uma presença militar com pele escura, mãos calejadas e olhos claros e brilhantes caminhou até Shen Jianfen. Shen Jianfen perguntou àquele homem, Wei Fei, como ele está?
Tem certeza de que poderia matá-lo? Wei Fei é o capitão do esquadrão especial da polícia de Shen Jianfen. Ele era um soldado aposentado das forças especiais antes do Zeage. Ele executou várias missões e mais de 20 pessoas morreram em suas mãos. Depois do Zeage, ele descobriu que poderia usar as armas de Deus e do Diabo para matar zumbis e subir de nível. Wei Fei pegou as armas de Deus e do Diabo e atacou zumbis na linha de frente. Ele já havia subido para o nível 18. Além disso, ele estava usando o melhor equipamento que Long Hai City conseguiu reunir. Sua capacidade de luta é extraordinária. Wei Fei disse cheio de autoconfiança. Essa pessoa é muito perigosa. Receio que ele tenha a mesma força que eu. Mas se ele e eu entrarmos em uma disputa de vida ou morte, quem viverá certamente serei eu. Habilidades de combate e experiência de combate são extremamente importantes. Wei Fei é um soldado das forças especiais e suas técnicas de matar são extremamente proficientes. Antes de se tornar um evoluído, ele matou sozinho um evoluído de nível 6 e assassinou um evoluído de nível 10. Vários méritos reais criaram sua enorme autoconfiança. Shen Jianfen disse extremamente satisfeito. Isso é bom. Shen Jianfen poderia descansar muito mais facilmente desde que alguém pudesse controlar Yu Zhong. Esta é uma das principais razões pelas quais ele convidou Yu Zhong para vir. Ele queria avaliar a força de Yu Zhong e ver pessoalmente que tipo de pessoa ele é. Kong Tão deu um grande sorriso de boas-vindas assim que Yu Zhong voltou para seus subordinados. Yu Zhong, hoje iremos ao mundo celestial e relaxaremos um pouco. Você é meu convidado. Kong Tão controlava as taxas de relações públicas e especializou-se em receber convidados como Yu Zhong, mas ele raramente teve a oportunidade de gastar os fundos para um chefe poderoso como a chegada de Yu Zhong. Yu Zhong veio hoje, então Kong Tão aproveitou a oportunidade para pegar um empréstimo do fundo de relações públicas para buscar algum prazer. O outro aspecto era fazer amizade com um chefe poderoso como Yu Zhong. Isso poderia lhe dar um caminho de saída no futuro. Mundo celestial? Yu Zhong entendeu que tipo de lugar era aquele assim que ouviu as palavras. Ele pensou um pouco por um momento e depois concordou com a cabeça. Bom, Kong Tão conduziu alegremente Yu Zhong ao bordel de alta classe da região especializada. As roupas de todos estavam frescas, limpas e arrumadas dentro da região de especialidade, assim como antes do Zeage. Yu Zhong pôde até ver várias damas vestindo roupas bonitas e levando cachorros para passear. Yu Zhong viu as damas carregando cães e gatos nos gramados verdes passeando preguiçosamente e balançou a cabeça para a administração da cidade de Long Hai. De um lado, há sobreviventes comuns sem comida suficiente para comer. Do outro lado há pessoas andando com animais de estimação. Se o governo perdesse o poder supressivo, uma chama furiosa certamente queimaria toda esta base. A festa de Yu Zhong entrou em uma luxuosa e magnífica boate sob o guia de Kong Tão. Uma mulher de mais de 30 anos, pele branca, aparência glamourosa e uniforme de negócios se aproximou. Ela riu de Kong Tão. Chefe Kong Tão, você realmente é um visitante pouco frequente, por favor, vem aqui. Kong Tão disse animado. Zaning, chame sua mulher mais bonita. Faça com que ela sirva bem o irmão ao meu lado. Zaning olhou para Yu Zhong com curiosidade e perguntou. Quem é esse? Kong Tão disse a Zaning. Este é Yu Zhong. Você só precisa saber que ele é o convidado especial do prefeito Shen. Vamos. Bom. Qian Yi, traga o chefe Kong Tão e seu amigo para a sala Sky. Zaning ligou para um assistente de aparência extremamente inocente. Por favor, siga-me. O grupo de Yu Zhong entrou no mundo celestial sob a orientação da assistente feminina. Ao longo do caminho, Yu Zhong viu o corredor. As luzes piscaram e a música ressoou. Uma grande quantidade de rapazes e moças dançavam e moíam seus corpos. Havia várias garrafas e mesas de vidro dispostas num canto. Houve até um casal tendo um caso na frente de todos. Havia sons de gritos e risos soando por toda parte. Foi uma cena incomparavelmente depravada e decadente. Os moradores da região de especialidade estavam extremamente preocupados com o futuro após o Zeage. Por causa disso, muitas pessoas optaram por se dar ao luxo, pois o futuro é assustador e instável. Capítulo 148. A reputação celestial de Kong. Um garçom apareceu com uma bandeja com várias frutas e a colocou sobre a mesa depois que o grupo de Yu Zhong entrou em sua suíte. Amendoins fritos, pescoço de pato estufado, pepino agridoce e todos os tipos de salgadinhos fluíam como água corrente. A mesa provavelmente não existiria muito antes do Zeage, mas depois do Zeage, esses produtos eram extremamente raros. Havia também vários tipos de álcool estrangeiro e baijil nativo sobre a mesa. Seriam necessários vários milhares de dólares para comprar esta mesa antes do Zeage. Zaning trouxe mais de uma dúzia de mulheres bonitas. Todas as mulheres tinham uma maquiagem requintada e cada uma era extremamente bonita. Entre o círculo de mulheres, havia duas que atraíram a atenção de Yu Zhong. Uma delas era uma mulher de 30 anos com maquiagem requintada e um charme delicado. A outra tinha mais ou menos a mesma idade e tinha lindos cabelos pretos. Ela era delicada e pitoresca, e tinha uma linda pele branca que fazia as pessoas sentirem ternura por ela à primeira vista. A mulher com a maquiagem perfeita era alguém que Yu Zhong conhecia. Foi a jovem que ele resgatou e levou para a cidade de Long Hai, Zhao Li. Zhao Li viu Yu Zhong e seu rosto mudou ligeiramente, brilhando com uma luz complexa. Naquela época, ela queria sinceramente deixar o sistema de Yu Zhong e vir para a base estabelecida pelo governo. Ela nunca pensou que uma mulher de negócios rica como ela cairia tanto, trabalhando no mundo celestial depois de chegar à base. Ela sentiu arrependimento e vergonha ao ver o convidado de honra Yu Zhong. Kong Tão sorriu para Yu Zhong e perguntou, Yu Zhong, qual você quer? Yu Zhong não olhou novamente para Zhao Li. Ele escolheu a mulher delicada e charmosa, com lindos cabelos pretos e outra mulher bonita e com seios fartos. Essas duas são boas. A beleza delicada e charmosa e a mulher de seios grandes trouxeram sua fragrância para o lado de Yu Zhong. O resto da mulher seminua também sentou-se ao lado de seus homens.
Os 4 membros da equipe ao lado de Yuizong também abraçaram as belas mulheres e começaram a tocá-las de cima a baixo. Yuizong não impediu os membros de sua equipe de fazer sexo, desde que isso não interferisse na missão. Como eles passavam o tempo com as mulheres era problema deles. Basicamente, todos os subordinados diretos de Yuizong tinham 2 ou mais mulheres bonitas. Eles viveram as vidas mais perigosas e as recompensas que obtiveram foram as mais abundantes. Todos eles tinham mulheres bonitas grudadas neles sem precisar usar força. Yuizong olhou para a mulher delicada e charmosa e perguntou: "Qual é o seu nome?" "Eu sou Fang Shu." A voz de Fang Shu era suave e extremamente agradável. A bela beleza de seios grandes envolveu o braço de Yuizong. Ela usou o apelo sexual extremo de seu peito grande para se esfregar no braço de Yuizong e disse timidamente: "Jovem Yui, você é tendencioso." Apenas perguntando o nome de Chuchu, mas não perguntando o meu? A aparência dessa mulher de seios grandes não poderia ser comparada à de Fang Shu, mas suas habilidades sedutoras estavam no auge. Yuizong olhou para a mulher de seios grandes e disse simplesmente: "Qual é o seu nome?" Esta mulher de seios grandes não se comparava à figura, aparência e temperamento de Guo Guiyu. Além disso, ela tinha um ar denso de prostituição, e Yuizong não gostou muito disso. A mulher de seios grandes timidamente pegou 2 garrafas de cerveja e disse a Yuizong: "Eu sou Liu Hong. Jovem Liu, e vamos tomar uma bebida." "Eu não bebo álcool." Yuizong recusou diretamente. Ele não gostava de beber álcool porque precisava permanecer sóbrio. Afinal, embora ele tenha chegado a um acordo com a cidade de Longhai, é difícil dizer se os 2 lados são amigos ou inimigos. O rosto de Liu Hong endureceu ligeiramente, mas ela rapidamente ajustou seu estado de espírito. Todos que entraram no mundo celestial foram convidados importantes. Eles eram tios entre tios. Ela não poderia recusar, mesmo que a outra parte solicitasse que ela se despisse imediatamente aqui. Caso contrário, ela seria facilmente expulsa da região especializada e lutaria para vender seu corpo por um pãozinho cozido no vapor. Ela desapareceria da face da terra. Fang Shu vem atrás do chefe. Neste momento, a porta da suíte foi aberta com um chute. Um jovem vestindo roupas de marca novas, com o rosto vermelho e cheirando a álcool entrou na sala. Ele foi seguido por vários rapazes e moças da mesma idade. Esses jovens homens e mulheres usavam roupas de marcas anteriores ao Zeage e seus rostos carregavam um ar de arrogância. Zhan Ning se aproximou e aconselhou o jovem: "Jovem Ning, Fang Shu já está com alguém. Vou encontrar uma garota melhor para você." O jovem Ning deu um tapa no rosto de Zhan Ning e gritou: "Vá embora. Ela é apenas uma prostituta. O chefe não quer um pedaço de lençol arrumado. O chefe quer montá-la hoje. Eu vim aqui só por ela." Ao ouvir as palavras de Yang Ning, um sentimento humilhante borbulhou dentro de Fang Shu. Atrás de Ning Shao havia um jovem alto e bonito, vestindo trajes adequados. Ele vazou um ar elegante e riu levemente. Parece que Ning Zixuan bebeu demais. Uma jovem bonita estava ao lado do jovem. Ela estava cheia de vitalidade e tinha uma cintura fina com um grande saque. Ela ergueu uma sobrancelha e disse: "Ele é sempre assim, nojento." Outro jovem riu e disse: "Gente que bebe demais é assim." A jovem ergueu uma sobrancelha e disse: "Mabu, você também é assim?" Mabu explicou apressadamente: "Fei, claro que não. Meus instintos naturais são de bom coração. Eu nunca seria assim." Fei respondeu friamente: Não pense que não sei as coisas que você fez. Nem um único homem é bom." Ning Zixuan empurrou Zhan Ning. Ele tinha olhos vermelhos e estendeu a mão para Fang Shu. Ao ver o louco Ning Zixuan, Fang Shu inclinou-se para Yuizong por medo. Kong Tianil, um subordinado direto de Yuizong, afastou as 2 mulheres ao seu lado e avançou como um leopardo. Ele chutou impiedosamente a perna de Ning Zixuan e o derrubou no chão. Ele agarrou a mão de Ning Zixuan e cruzou-as como uma tesoura, depois repreendeu: "Porra, que criatura você é, pensando em agarrar a mulher do capitão Yui? Você está procurando a morte?" Ning Zixuan já estava cego pelo álcool. Ele foi firmemente pressionado no chão pelo subordinado de Yuizong. O coração de Ning Zixuan se encheu de raiva e ele rugiu: "Eu sou filho de Ning Zixen. Você ousa ser assim comigo? Certamente não vou deixar você ir. Eu vou matar toda a sua família. Vou cortar você em pedaços. Mesmo se você fosse filho de um rei, você não será salvo." Kong Tianil olhou para Yuizong. Ele viu Yuizong assentir levemente. Kong Tianil soltou um sorriso sombrio e exerceu força com as 2 mãos. Ning Zixuan imediatamente gritou como porcos no matadouro. O jovem com um ar elegante e erudito riu levemente e disse a Yuizong: "Senhor, por favor, faça seu homem parar." Zixuan simplesmente bebeu demais e se transformou em um bárbaro. "Diretor Kong, por que você não nos apresenta?" Capítulo 149. Mudando da arrogância para a deferência. Kong Tão levantou-se e fez uma introdução. "Jovem Gu, deixe-me apresentar. Este é o chefe da Stone Horse Village, Yuizong. Esta pessoa é filho do rei Flame Gu. O jovem Gu é Gu Yani, e este é Gu Fei. Este é o filho do vice-secretário Ma Mabu. Este é o filho do chefe Gu do Departamento de Segurança Pública, Gu Li. E este é o filho do vice-chefe Zhan Hui do Departamento de Segurança Pública, Zhan Yang. Este é o filho do secretário Ning Zixuan. Yuizong, por favor, libere Yang Ning. Isso é um mal-entendido." Yuizong acenou com a mão. Kong Tianil finalmente libertou Ning Zixuan. "Eu vou te matar. Vou matar toda a sua família." Pessoas bêbadas não ouvem a razão. Assim que Ning Zixuan foi libertado de Kong Tianil, seus olhos ficaram vermelhos como sangue. Ele imediatamente correu como um tigre em direção a Kong Tianil. Yuizong disse devidamente: "Faça-o se acalmar." Kong Tianil sorriu impiedosamente e chutou Ning Zixuan na perna. Ning Zixuan imediatamente caiu de cara no chão e 2 de seus dentes foram arrancados. Kong Tainil inclinou-se ligeiramente e cortou impiedosamente a mão com uma faca no pescoço de Ning Zixuan. Ning Zixuan desmaiou imediatamente. Depois de ver a festa de Yuizong e conhecer seu status, bem como sua natureza valente, essas pessoas da base da cidade de Longhai não puderam deixar de levantar as pálpebras. Gu Yani e os vários filhos da base da cidade de Longhai sentaram-se em um sofá em frente a Yuizong. Uma mulher vestida de forma sexy veio imediatamente para o lado deles. Gu Yani revelou um
sorriso extremamente encantador para Yui Zong. Então você é Yui Zong. Ver por si mesmo é 100 vezes melhor do que ouvir dos outros. Originalmente, eu acreditava que a pessoa que capturou Stone Horse Village devia ser um homem rude e corpulento de meia idade. Nunca pensei que você seria tão jovem e refinado. Ao ouvir as palavras de Gu Yanni, os vários filhos dos oficiais olharam para Yui Zong de forma diferente. Eles mantinham um traço de reverência. Oficiais comuns e sobreviventes não sabiam que Zong capturou Stone Horse Village, mas esta informação era bem conhecida entre os altos funcionários e seus filhos e filhas. Eles também sabiam que Yui Zong capturou uma base militar do Pla depois de capturar Stone Horse Village, e ele obteve um batalhão de equipamentos. O poder de combate da Stone Horse Village já não era mais fraco do que a base de sobreviventes da cidade de Longhai. Yui Zong poderia estar em pé de igualdade com a base de sobreviventes dos chefes da cidade de Longhai. Ele só estava faltando o status justo. Sem o status justo, embora Stone Horse Village transmitisse um sinal para os sobreviventes vizinhos, eles não conseguiram atrair tantos sobreviventes quanto a cidade de Longhai. Assim, esses filhos de altos funcionários não queriam ofender Yui Zong. Eles poderiam usar sua autoridade e status para intimidar pessoas comuns, mas não poderiam provocar inimigos mais fortes do que eles. Yui Zong respondeu cortesmente: "Oh, você é mais lisonjeiro." Embora Yui Zong não temesse esses filhos de oficiais de alto nível, ele ainda não recusaria suas boas intenções. Ele não tinha certeza de quando poderia usar suas posições. Fazer alguns amigos provavelmente não é um erro, mesmo que sejam amigos com interesses que se cruzam. Gu Yanni era diferente dos filhos idiotas anteriores que Yui Zong conheceu. Ele era proficiente em diversas esferas do conhecimento. Sua conversa espirituosa tornou a atmosfera muito ativa. Yui Zong não pôde deixar de admitir que Gu Yanni é um dos homens mais notáveis que ele já conheceu. Além da habilidade de combate e liderança, ficou extremamente claro para Yui Zong que suas habilidades de conversação, conhecimento e etiqueta não poderiam ser comparados com Gu Yanni. Há muitos meninos maricas nas famílias aristocráticas, mas a nata das famílias aristocráticas era muito mais notável do que as pessoas comuns. Eles têm os recursos mais abundantes e crescem sob a influência de seus pais bem-sucedidos. Se trabalharem duro, naturalmente serão muito mais notáveis do que as pessoas comuns. Todas as mulheres que faziam negócios no mundo celestial eram sofisticadas. Todos foram educados com Yui Zong depois de ver o renomado Yang Gu. Eles entenderam que a posição de Yui Zong é muito mais elevada do que eles acreditavam. Eles se tornaram ainda mais lisonjeiros. Liu Hong, ao lado de Yui Zong, tornou-se ainda mais charmosa e usou todos os tipos de métodos para seduzir Yui Zong. Apenas a bela e fria Fang Shu ainda mantinha alguma distância de Yui Zong, e ela não tinha nenhum pensamento íntimo com ele. De repente, a porta foi novamente aberta com um chute. Um grande grupo de pessoas entrou. Um jovem usava roupas militares e tinha cabelos tingidos de loiro. Ele tinha o posto de capitão do exército. Ele estava segurando duas mulheres vestindo roupas minúsculas e riu dizendo: "Eu disse quem fez Fang Shu ir embora. Parece o jovem Gu. Jovem Gu, há tantas mulheres aqui. Que tal dar Fang Shu para mim? Eu cuidarei da sua conta do mundo celestial hoje. Dê-a para mim. Eu a levarei de volta para minha suíte." Dois homens vestindo roupas militares foram imediatamente até Fang Shu. Eles estenderam as mãos e agarraram Fang Shu sem dizer uma palavra. Yui Zong puxou Fang Shu para dentro de si. Ele tomou um gole de sua xícara e disse simplesmente: "Ensine-lhes uma pequena lição." Kong Tianyu e outro subordinado direto, Wang Jie, levantaram-se imediatamente do sofá. Eles socaram impiedosamente os dois militares. Kong Tianyu e Wang Jie foram os melhores evoluídos que seguiram constantemente Yui Zong na batalha. Wang Jie está no nível 8 e Kong Tianyu está no nível 9. Sua força excedia em muito a de uma pessoa normal. A armadura mutante da Cobra do Rio também poderia impedir uma grande parte dos ataques. Os dois soldados eram elites militares. Eles reagiram rapidamente ao ataque de Kong Tianyu e Wang Jie. Apenas em 3 rodadas de golpes, os dois soldados de elite estavam ajoelhados no chão. Yui Zong perguntou a Gu Yanni: "Quem é essa pessoa? Como ele pode ser tão arrogante?" Gu Yanni rapidamente informou Yui Zong sobre o status do homem arrogante. Ele é Lei Seng, filho do líder do batalhão Lei Shen. À sua esquerda está Yuan Gang, filho do comandante Yuan Yi. À sua direita está Shen Guan, filho do comandante Shen Wei. Lei Shen viu seus dois subordinados serem derrubados pelos homens de Yui Zong. Seu rosto estava volátil olhando para Yui Zong, mas de repente mudou. Ele disse de forma alarmante: "Você é Yui Zong?" Lei Shen via Yui Zong como um inimigo em potencial. Ele enviou espiões para tirar uma foto de Yui Zong de longe. Lei Seng viu a foto de Yui Zong no passado, mas a foto que o espião tirou estava um pouco borrada. Lei Seng deduziu a identidade de Yui Zong a partir do formato de seu corpo e da atitude de Gu Yanni em relação a Yui Zong. Yui Zong disse claramente: "Eu sou Yui Zong." Lei Seng sorriu para Yui Zong: "Então é o capitão Yui Zong. Dê-me um pouco de cara e libere meus guarda-costas." Yui Zong acenou com a mão. Kong Tianyu e Wang Jie libertaram os dois soldados. "Soltem-nos." Os dois soldados se viraram e imediatamente pareceram envergonhados. Eles voltaram para trás de Lei Shen como fumaça e olharam com ódio para Kong Tianyu e Wang Jie. Capítulo 150. Lei Seng. Lei Seng olhou para Yui Zong e retirou a aparência arrogante. "Eu não sabia que o capitão Yui Zong estava aqui hoje. Eu cometi uma ofensa, por favor, perdoe." Yui Zong simplesmente respondeu: "Sim." Vendo a aparência de Lei Seng, todas as mulheres do mundo celestial mostraram medo em seus olhos. Lei Seng é cruel e dominador. Neste momento ele estava sendo pressionado por Yui Zong. Seus corações se encheram de medo. A peituda Liu Hong olhou para Yui Zong e seus olhos brilharam estranhamente. Ela estava disposta a deixar Yui Zong fazer o que Yui Zong quisesse. Até Fang Shu olhou esplendorosamente para Yui Zong. Lei Seng olhou para Fang Shu nos braços de Yui Zong. Seus olhos brilharam de ganância e ele perguntou francamente: "Capitão Yui, aquela Fang Shu é a mulher que procuro. Você poderia se separar dela? Vou te dar 3 lindas mulheres."
Essas 3 mulheres não são muito diferentes de Fang Shu, você certamente vai gostar delas. Os olhos de Gu Feifei brilharam de raiva ao ouvir Lei Seng falar sobre mulheres como mercadorias. Mas ela não explodiu no local. A família Lei mantém os militares e é o clã mais forte da cidade de Longhai. A família Flame King Gu é um grande clã na cidade de Longhai. Seu poder é enorme, mas eles são anões comparados à família Lei. Gu Feifei muitas vezes tinha um temperamento rebelde, mas ela conseguia ver o quadro geral. Ela naturalmente não iniciaria um conflito sem usar o cérebro. O rosto de Fang Shu ficou pálido depois de ouvir as palavras de Lei Seng. Lei Seng tinha uma má reputação no mundo celestial. Ele não só gostava de ser desrespeitoso com as mulheres, mas também gostava de entregar a mulher com quem estava cansado de brincar aos seus amigos porcos. Finalmente, ele os entregaria aos seus subordinados militares. As mulheres nas mãos de Lei Seng caem em um destino miserável, pior do que as prostitutas. Fang Shu também foi perseguido por príncipes antes da Era Z. 2 perseguidores pesados entre eles eram Lei Seng e Ning Zixuan. Ela recusou seus avanços como antes do Zeage. Ela sabia qual seria o resultado se caísse nas mãos de Lei Seng. Suas ações ficaram geladas e todo seu corpo estremeceu. Yu Zong ouviu o pedido de Lei Seng e soltou Fang Shu de seus braços. Se Lei Seng fosse autoritário, ele não poderia ter concordado com o pedido de Lei Seng. Lei Shen já admitiu a derrota e deu-lhe cara neste momento. Além disso, ele prometeu trocar com outras mulheres bonitas. Ele não tinha nenhuma relação com Fang Shu e não tinha nenhum sentimento especial. Ele não queria se envolver neste assunto. As mãos grandes de Yu Zong soltaram a cintura delicada de Fang Shu, e Fang Shu imediatamente sentiu um arrepio do topo da cabeça aos calcanhares. Agora mesmo ela realmente não gostava que Yu Zong a agarrasse, mas agora ela desejava que Yu Zong pudesse trazê-la firmemente para seus braços. Ele a fez sentir uma sensação de segurança. Yu Zong liberá-la significava que ele não tinha mais a intenção de protegê-la. A visão de Fang Shu foi transferida para Gu Yani. O Gu Yani era a única pessoa aqui, além de Yu Zong, que poderia suprimir Lei Seng. Percebendo o olhar antecipado de Fang Shu, a visão de Gu Yani mudou ligeiramente. Ele não se atreveu a olhar nos olhos dela e olhou para seu copo de bebida. O poder da família Lei era muito grande na base. Gu Yuni não queria fazer impulsivamente da família Lei sua inimiga. Ele foi muito claro sobre como escolher entre a nata das famílias da elite. Fang Shu viu Gu Yani mudar sua visão e seu coração perdeu toda a esperança. Ela cerrou os dentes e se ajoelhou diante de Yu Zong. Ela usou uma expressão lamentável para implorar a Yu Zong. Capitão Yui, estou implorando para que você me leve. Não me entregue a mais ninguém. Meu corpo ainda está limpo. Não fui tocado por outros homens. Contanto que você escolha me aceitar, serei uma escrava e esperarei por você. Não vou desafiar seus desejos. Eu farei o que você quiser que eu faça. Lei Seng observou a garota dos seus sonhos antes de Zeage se ajoelhar diante de Yu Zong e implorar por abrigo. Um fogo demoníaco subiu em seu coração. Ele veio aqui hoje porque sabia que Fang Shu havia caído no mundo celestial. É por isso que ele veio aqui pessoalmente. Lei Seng queria pessoalmente fazê-la se arrepender daquela vez. Ele queria que ela soubesse o quão ignorante e estúpida ela era por não tê-lo escolhido naquela época. Os olhos de Lei Seng estavam vermelhos como sangue. 6. Capitão Yui, vou lhe dar 6 das virgens mais lindas para Fang Shu. Contanto que você a dê para mim, você se tornará um bom amigo meu. Você pode brincar casualmente com minhas mulheres. Além do especial Fang Shu, outras mulheres eram brinquedos que podiam ser descartados aos olhos de Lei Seng, nada mais. Ele não pensava em Fang Shu como uma daquelas lindas bonecas que era apenas uma linda garota e nada mais. Yu Zong olhou para a lamentável e delicada Fang Shu, que parecia ter acabado de sair de uma pintura. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto macio. Ele disse devidamente a Lei Seng. Lei Seng, você também ouviu. Ela voluntariamente se tornou uma das minhas pessoas. Ela já é uma das minhas. Não tenho o hábito de trocar meu pessoal por outros. Por favor, devolva. Os olhos de Lei Seng estavam vermelhos como sangue e a fúria cresceu em seu coração. Lei Shen originalmente tinha um temperamento explosivo. Ele já deu cara a Yu Zong hoje. Yu Zong inesperadamente não atendeu seu pedido e isso o deixou furioso sem fim. Ele não pôde deixar de dar um passo à frente de raiva. Os 4 soldados de elite atrás dele também avançaram com fortes intenções de luta. Num piscar de olhos, os 4 membros diretos da equipe sentados no sofá de Yu Zong se levantaram. Uma formidável intenção de matar surgiu de seus corpos. Cada um deles matou dezenas de zumbis e até várias pessoas. Cada um deles eram tigres e lobos. Guerreiros tão fortes. Gu Yani viu os subordinados de Yu Zong dispararem uniformemente para cima e não pôde deixar de elogiar em sua mente. Lei Seng ficou sóbrio ao ver os 4 subordinados de Yu Zong se levantarem do sofá. Sua informação afirma que o homem sentado no sofá é um evoluído forte o suficiente para matar 100 zumbis. Eles não seriam páreo para ele se todas as pessoas aqui se unissem. Mesmo que Yu Zong não agisse, eles provavelmente não seriam vitoriosos sobre seus 4 subordinados diretos. Lei Seng respirou profundamente. Com grande dificuldade ele resistiu à raiva e conseguiu esboçar um sorriso, verdadeiramente lamentável. Hoje perturbei o humor do Capitão Yui. Outro dia devo oferecer um banquete para você se desculpar. Espero que você possa fazer uma visita. Terminando de falar, Lei Seng saiu e saiu. Lei Shen não conseguiu mais reprimir sua raiva assim que seu grupo chegou a um local coberto. Ele agarrou a mulher delicada e encantadora ao seu lado e deu-lhe um tapa cruel no rosto. Estou dando ela para você. Lei Seng empurrou a mulher inchada e com lágrimas nos olhos para seus 4 soldados. Capítulo 151. Colapso. Pouco tempo depois da partida de Lei Seng, o resto dos homens também se dispersaram. Depois de retornar ao apartamento de Shen Yao olhou para Yu Zong e sorriu. O problema foi resolvido. Os 3 japoneses foram presos e aguardam processo criminal. Não demorará muito para que eles sejam acusados em um tribunal. Yu Zong sorriu e olhou em volta. Yao, você está aí?
Uma pequena figura emergiu entre os homens de Yuizong e ficou na frente de Yuizong. Esta pequena figura é Yao Yao. Ela olhou para Yuizong e acenou com a cabeça. Yuizong olhou para Shen Yao e Ji Qingwu disse: vocês dois vêm comigo, tenho algo bom para vocês. Para ver? O resto de vocês não precisa nos seguir. Apenas fique de guarda aqui. Yuizong parou o resto dos homens. Então ele trouxe apenas Yao Yao, Shen Yao, Ji Qingwu e White Bon e entrou na escuridão. Já é noite adentro. Embora a cidade tenha postes e luzes, há um limite no fornecimento de eletricidade e o brilho de cada poste é limitado. Há muitos lugares onde a luz não brilhou. Sob o manto da escuridão, Yuizong e o resto foram até a parede externa de uma grande vila. White Bon estendeu a mão e um osso emergiu de sua mão. O osso penetrou na parede. Ao mesmo tempo, o osso que fica encostado na parede começa a se estender e a crescer, tornando-se uma escada óssea. Usando a escada de osso, os quatro entraram facilmente, pularam um muro e entraram no terreno da vila. Do lado de fora do pátio, há dois guarda-costas altos e musculosos, vestidos com trajes ocidentais. Yuizong saiu furtivamente da escuridão e rapidamente executou 2 golpes de mão no pescoço dos guarda-costas. Os guarda-costas desmaiaram com o impacto do golpe. Yuizong e Yao Yao então corajosamente entraram na vila. Os olhos de Shen Yao e Ji Qingwu brilharam com uma pitada de dúvida antes de seguirem atrás de Yuizong. Yao Yao levou Yuizong e o resto deles para uma sala no segundo andar e apontou o dedo para uma sala. Há um som de homens respirando pesadamente e mulheres gemendo emergindo daquela sala. Do lado de fora da sala, eles podiam ouvir alguns sons. Prefeito Zong, obrigado por sua ajuda hoje. Definitivamente vou recompensá-lo bem por sua ajuda. Você está satisfeito com os produtos hoje? Nada mal. Eu realmente gosto. Presidente Gu Tian, Shen Yao é sobrinha de Shen Jianfeng. É melhor você não provocá-la mais. Ei, eu entendo. Mas Shen Yao, Ji Qingwu, essas duas mulheres são muito bonitas. Se eu puder lhes ensinar uma lição, elas definitivamente se tornarão um par de excelentes vadias. Mas é uma pena que sejam homens de Shen Jianfeng. Shen Jianfeng é um homem pedante e incompetente e é improvável que consiga proteger sua posição por muito tempo. Assim que ele terminar, as duas meninas serão designadas para mim. Nesse momento, pedirei ao presidente Gu Tian que me ajude a ensiná-los. Ei! Ouvindo a conversa obscena de dentro da sala, Shen Yao e Ji Qingwu tremiam de raiva. Yuizong imediatamente usou sua força e chutou a porta. Com sua força aprimorada, a porta segura foi arrancada das dobradiças e lançada voando, permitindo que o grupo de Yuizong testemunhasse o que estava por trás daquela porta. Na sala, há várias garotas bonitas que estavam de 4. Essas mulheres eram amarradas como um cachorro com uma coleira no pescoço e eram torturadas com brinquedos para adultos. Algumas das mulheres ainda estão se contorcendo e gemendo. San Jinxion e Zantian tinham um chicote nas mãos. Na frente deles estão 2 mulheres gravemente machucadas por causa do açoitamento e quase inconscientes. Havia também 4 mulheres que estavam na cama grande, servindo Gi Tanshou e mais um homem de aparência justa. Olhando para esta cena, um sentimento de raiva subiu pela cabeça de Yuizong. Este é território da China, e permitir que esses estrangeiros permanecessem em solo chinês e que abusassem imprudentemente das mulheres chinesas o deixou muito furioso. Mas o que mais o enfureceu é que há tantos homens chineses que ajudam estrangeiros a intimidar os seus próprios homens. A cidade de Longhai até criou uma região especial para proteger esses estrangeiros, enquanto permitia que incontáveis chineses lutassem para ganhar a vida como formigas. Para Yuizong, ele não entendia se este terreno foi construído por chineses ou por fantasmas. Com dificuldades, Yuizong conteve sua raiva e lançou um olhar satírico a Shen Yao, senhorita Shen Yao. Pensei que você tivesse dito que Gi Tanshou já foi preso pela lei e está aguardando julgamento em um tribunal? Quem são esses 3 homens e quem é o homem na cama? O rosto de Shen Yao ficou pálido, como se uma parte de seu coração tivesse desabado, e com uma voz rouca, ela perguntou: Prefeito Zong Aigu, por que você está aqui? Zong Aigu é um homem que resistiu a tempestades e não tem medo. Ele franziu a testa e usou um cobertor para cobrir seu corpo e com uma voz cheia de raiva gritou: Shen Yao, está em uma propriedade privada. Você sabia que é culpado do crime de invasão de propriedade? Se você sair agora, não vou responsabilizá-lo. Mas se você não for embora, vou chamar a polícia. Os rostos de Shen Yao e Ji Qingwu pareciam muito terríveis. Eles não esperavam que o prefeito Zong Aigu gritasse tão alto contra eles. Cale-se. Yuizong sacou friamente uma pistola 54 e apontou para Zong Aigu. Olhando para a arma na mão de Yuizong, Zhao Aigu, que estava agindo arrogantemente na frente de Shen Yao e Ji Qingwu, imediatamente calou a boca e gotas de suor cobriram suas costas. Para um funcionário importante como Zong Aigu, ele tem mais medo de bandidos com os quais não se consegue argumentar. Gi Tanshou deu uma olhada em Yuizong e imediatamente gritou uma ordem para as 4 garotas que estavam ajoelhadas no chão. Capitão Yuizong, é um prazer tê-lo em minha casa hoje. Li Nu, Hui Nu, Xisen Nu, Lan Nu, vá rapidamente e sirva o capitão Yuizong. As 4 mulheres que estavam perto da porta se moveram e com olhos sem vida, rastejaram em direção a Yuizong como cães. Mostraram a língua para lamber os sapatos de Yuizong. Vendo isso, as mulheres, como Shen Yao e Ji Qingwu, ficaram tristes e com raiva. Capitão Yuizong, de agora em diante, essas mulheres são seus brinquedos sexuais. Eles passaram pelo meu treinamento e cada um deles são os escravos sexuais mais leais. Não importa qual fetiche você tenha, eles obedecerão aos seus comandos sem questionar. Gi Tanshou sorriu confidencialmente. Yuizong nem sequer olhou para as 4 mulheres bonitas, mas perguntou a Gi Tanshou: como você saiu da prisão? Você encenou uma fuga da prisão? Gi Tanshou explicou imediatamente: Capitão Yuizong, não somos prisioneiros fugitivos. Cumprimos a lei, pagamos nossa fiança e fomos libertados. Yuizong olhou para Shen Yao e zombou: você ouviu isso? Esses homens são libertados legalmente. Depois de serem libertados, eles imediatamente vieram brincar com as mulheres. Onde está a justiça que você deseja que eu veja? Estas mulheres aqui são o resultado da sua justiça. Quem está realmente protegido pelo seu tipo de justiça? Capítulo 152. Assassino.
Sob a barragem de pesados questionamentos de Yu Zong, o rosto de Shen Yao estava física e mentalmente exausto. Seu rosto ficou pálido e ela estava enraizada no local e não sabia o que fazer. Presidente Gitian, a partir de agora, as mulheres aqui são minhas cidadãs. Por favor, vá e morra. Yu Zong olhou para Shen Yao, que estava com o coração pesado e lutando por dentro, depois sorriu para Gi Tanshou e puxou o gatilho. Bang! O som do tiro ecoou e as sobrancelhas de Gi Tanshou tinham outro buraco com sangue escorrendo. Ele desmaiou com uma expressão surpresa. Antes de morrer, ele não esperava que o homem que estava apenas conversando e sorrindo com ele o matasse de repente. Yu Zong latiu uma ordem para White Bones, que estava ao seu lado. White Bones, mate todos os homens. White Bones avançou como uma flecha, e seu machado parecia ter vida própria. Com um golpe, seu machado cortou o corpo de San Jingxion e Zantian. As metades superior e inferior do corpo se espalharam, com sangue jorrando das feridas, e os intestinos e outras partes do corpo desses homens vazaram de seus corpos. Eles não morreram imediatamente, mas rastejaram freneticamente no chão e soltaram gritos de dor. Zong Gaigu olhou para os dois japoneses que acabaram de ser decapitados e seu rosto ficou branco como cinza. Assustado, ele rapidamente tentou inflar seu senso de autoestima. Não me mate. Não me mate. Sou vice-prefeito da base de Longai. Se você não me matar, estou disposto a ouvir tudo o que você disser. Yu Zong olhou para Zong Gaigu e respondeu. Desculpe, você é pior que uma escória e não tem valor em estar vivo. Assim que as palavras de Yu Zong saíram de sua boca, White Bones cortou e seu machado abriu a cabeça de Zong Gaigu. Sangue quente jorrou das feridas e espirrou nas fêmeas. Olhando para a carnificina, as mulheres que foram treinadas para serem vadias não puderam deixar de tremer de medo. E seus olhos também mostraram traços de medo quando olharam para Yu Zong. Ji Qingyu caminhou até Yu Zong e olhou nos olhos. O que você vai fazer com essas mulheres? Na base da cidade de Longai, o assassinato de funcionários da região administrativa especial é um crime grave. Se a notícia de que Yu Zong matou Zong Gaigu vazar, até mesmo Shen Jianfen deverá erradicar Yu Zong. Esta é uma maneira de princípio. O problema é agravado pelo facto de as pessoas que vivem na região administrativa especial terem direitos especiais e serem intocáveis. Se Yu Zong pudesse matar alguém na região administrativa especial, então todas as pessoas da região administrativa especial não estariam em perigo? Ji Qingyu estava preocupado que Yu Zong matasse essas mulheres para evitar que qualquer notícia vazasse. Yu Zong olhou para Ji Qingyu e respondeu, não se preocupe. Se eles me ouvirem, é claro que não os matarei. Mas eles também não podem ficar neste lugar e devem ser enviados para o meu acampamento na escuridão da noite. Assim que forem enviados para Stone Horse Village, eles serão meus cidadãos e eu os protegerei. Depois do apocalipse para a sobrevivência da humanidade, a população é muito importante. As mulheres podem dar à luz e, portanto, são um recurso valioso. Se essas mulheres não enlouquecerem e irritarem Yu Zong também não as matará sem razão. Ji Qingyu então relaxou. Yu Zong olhou para Ji Qingyu com olhos cheios de paixão. Senhorita Ji, você viu o que aconteceu hoje com seus próprios olhos. Você ainda quer ficar aqui e perder seu tempo e esforços? Siga-me de volta à Vila Cavalo de Pedra e eu lhe darei um estágio onde você poderá aproveitar ao máximo suas capacidades. A última vez que Yu Zong e Ji Qingyu se conheceram, Ji Qingyu foi muito notável e é querido. Suas habilidades estão acima da média e seu coração ainda é gentil, mas não está podre. Até o momento, entre todas as mulheres que Yu Zong conheceu, ela tem o maior espírito de combate, o espírito heróico, e é a mulher mais atraente. Se ela estiver disposta a trabalhar com Yu Zong poderá conseguir outro general que seja capaz de cuidar das coisas sozinha. Ji Qingyu pensou um pouco e olhou para Shen Yao ao lado dela. Ela mordeu os lábios e lutou internamente para tomar uma decisão. Na verdade, ela muito deseja deixar o acampamento de sobrevivência de Longhai, mas não se sente à vontade em deixar sua boa amiga sozinha neste lugar. Vendo isso, Shen Yao mordeu os lábios e piscou os olhos grandes e encantadores para Yu Zong. Tudo bem para você se eu te seguir até Stone Horse Village? Yu Zong não pôde deixar de olhar para os lindos olhos de Shen Yao e perguntou. É claro que você é muito bem-vindo. Mas Shen Yao, se no futuro seu tio e eu entrarmos em conflito, você pode ficar em cima do muro e não ajudar nenhuma das partes? A base de sobrevivência Longhai é um trampolim para Yu Zong. Se houver uma chance de ele assumir o comando, ele definitivamente engolirá a base de sobrevivência Longhai e não mostrará nenhuma piedade. Yu Zong nunca pediu que Shen Yao ficasse do lado dele, mas ele também não quer que ela ficasse do lado do tio. Shen Yao mordeu os dentes e acenou com a cabeça. Ok. Shen Yao já viu o lado feio das leis e da justiça básicas de sobrevivência da cidade de Longhai, e isso abalou sua fé na cidade. Yu Zong olhou para os cadáveres dos 4 homens. Yao Yao, por favor, leve-os para deixar este lugar. Vou limpar o lugar. Yao Yao, em suas roupas militares, conduz todas as mulheres para fora. Assim que as mulheres partiram, Yu Zong imediatamente usou sua habilidade de fogo e queimou todo o cadáver até virar cinzas. Antes de partir, ele também queimou os cadáveres dos 2 guarda-costas na entrada da vila. Ao redor da cerca, Yu Zong encontrou um canto, e usando a escada feita de ossos brancos, enviou todas as mulheres de conforto para fora da região administrativa especial. Depois de tomar todas as providências para garantir a segurança dessas mulheres, ele conduziu Shen Yao e as outras 3 mulheres de volta à região administrativa especial. Tome cuidado. De repente, Yu Zong teve uma sensação assustadora, como se estivesse em perigo. Ele imediatamente lançou os passos das sombras, aumentou sua velocidade até o limite e deu um passo para a direita. Assim que ele saiu, uma bala apontada para sua cabeça errou, mas a outra bala que atingiu seu ombro direito e foi repelida para trás. A força da bala é muito pequena e insuficiente para penetrar na armadura de escamas de piton d'água que Yu Zong usava. Mesmo estando seguro, Yu Zong não pôde deixar de ficar alarmado. O assassino escondeu bem a si mesmo e sua aura assassina, e suas habilidades são realmente assustadoras. Somente quando o assassino disparou a
arma é que Yu Zong sentiu uma sensação de perigo. Este nível de habilidade só é possível por assassinos de nível máximo. As três senhoras Yao Yao, Ji Qingyu e Shen Yao imediatamente se protegeram. Yu Zong traçou a direção de onde a bala apareceu. Com sua habilidade passiva de visão noturna sendo fortalecida pela escuridão, Yu Zong foi capaz de ver e avaliar bem a situação, apesar do fato de a área estar envolta em escuridão. De um ponto onde não há luz, ele pôde avistar vagamente um homem vestindo roupas escuras, uma máscara escura e armado com uma arma. Parecia que ele havia se fundido na escuridão. Yu Zong sacou sua pistola 54 e atirou continuamente. Ao mesmo tempo, ele se aproximava dos homens de preto. O homem mascarado também foi muito rápido e conseguiu escapar das balas de Yu Zong. O homem da máscara pode até ocasionalmente responder ao fogo. Enquanto Yu Zong queimava o pente de balas, ele nem sequer atingiu o homem de preto uma vez. Em vez disso, ele foi forçado a recuar sob o fogo de retorno e acha difícil se aproximar do homem de preto. Capítulo 153, Shen Yu. Que excelente pontaria, pensou Yu Zong. Depois que Yu Zong ativou a habilidade Shadow Steps, sua velocidade e movimento tornaram-se muito mais rápidos, mesmo que ele ainda fosse ocasionalmente forçado a encontrar cobertura sob a excelente pontaria do assassino mascarado. Seu enorme aumento na velocidade ainda lhe permitiu aproximar-se do assassino. Ao se aproximar, ele imediatamente lançou um ataque com sua faca, e a velocidade do golpe de sua faca é rápida como um meteorito. Se Yu Zong se concentrasse apenas na pontaria, Yu Zong admitiu que é inferior ao assassino mascarado. Embora ele tenha treinado diligentemente suas habilidades de pontaria sempre que teve a oportunidade de fazê-lo, o tempo que passou treinando foi muito curto. O misterioso assassino não é fraco e no momento em que Yu Zong se aproximou dele, o assassino imediatamente abandonou sua arma e sacou uma jian, espada chinesa. Seu jian desenhou um lindo arco ao pousar na arma de Yu Zong, e a faca de Yu Zong foi desviada inofensivamente para o lado. Mas Yu Zong não desistiu. Usando sua velocidade superior, ele lançou uma série de golpes rápidos com suas facas em direção ao assassino. Sob sua velocidade aprimorada, as facas rápidas que atacavam o assassino pareciam um furacão de lâminas. Embora a velocidade do assassino não possa ser comparada à de Yu Zong, suas habilidades de esgrima são excelentes. Ele executou uma série de movimentos defensivos com a espada que se protegeram de quase qualquer ângulo e com grande dificuldade, conseguiu bloquear ou desviar a série de ataques de faca que Yu Zong havia lançado sobre ele. Justamente quando os dois estavam envolvidos em um combate feroz, da escuridão atrás do assassino, um pedaço de osso afiado explodiu de repente e se dirigiu para o homem de preto como um míssil. Os olhos do assassino brilharam com uma luz, e sua espada desviou o fragmento de osso e alterou ligeiramente a trajetória da ponta do osso. Ao mesmo tempo, ele torceu o corpo e conseguiu evitar o projétil que iria atravessá-lo se acertasse. Aproveitando o lapso momentâneo de concentração enquanto o assassino colocava todos os seus esforços para evitar o fragmento de osso, Yu Zong conseguiu acertar um chute forte na cintura do homem. A força do chute fez os homens voarem por alguns metros. Da escuridão da noite, uma chuva de fragmentos de ossos afiados foi disparada, indo em direção ao assassino mascarado. O homem de preto soltou um bocado de sangue com o impacto do chute. Quando ele pousou no chão e percebeu a chuva de fragmentos de ossos vindo em sua direção, sua velocidade aumentou repentinamente exponencialmente por um fator de 3. Como uma flecha disparada de um arco, ele rapidamente escapou da área antes que a chuva de fragmentos de ossos pudesse. Bateu nele e em alguns segundos desapareceu na escuridão da noite. Houve um brilho de luz nos olhos de Yu Zong, e Yu Zong também desapareceu na escuridão da noite. Sob a cobertura da noite, o homem de preto suportou os ferimentos e lutou para abrir caminho por um labirinto de ruas e becos. Finalmente ele entra em uma sala discreta dentro de um beco muito tranquilo. Shen Yu-ge, o que aconteceu com você? Shen Yu-ge, você está ferido? A sala tem apenas uma vela acesa. Sob a penumbra daquela vela, é possível perceber que o local de menos de 30 metros quadrados estava lotado com 9 crianças. Cada uma dessas crianças ainda não completou 13 anos. Imediatamente depois que o homem de preto entrou na sala, o resto das crianças o cercou e seus rostos estavam cheios de expressões preocupadas. Eu estou bem. Shen Yu tirou a máscara e revelou um rosto bonito, mas pálido. Ele teve um ataque de tosse e tossiu outra grande quantidade de sangue. O sangue encheu suas mãos. Olhando para o ferido Shen Yu, as 9 crianças entraram em pânico e correram pela sala, derrubando todas as gavetas de cada armário da casa para encontrar algum remédio para Shen Yu. Após o apocalipse, remédios e alimentos tornaram-se suprimentos escassos. Depois de vasculhar a casa, as crianças encontraram apenas alguns curativos e alguns analgésicos. Neste momento, um enorme machado de ossos brancos pousou na porta da casa e a partiu. Yu Zong entrou confidencialmente. Crianças? Yu Zong ficou momentaneamente surpreso ao ver as 9 crianças na sala. Sua sede de sangue por Shen Yu, que estava tentando assassiná-lo há pouco, se dissipou um pouco. Após o apocalipse, com o passar do tempo, os homens lentamente se tornaram cada vez mais maus à medida que a moral desmoronava completamente. Por um pedaço de pão, uma mulher pode vender o seu corpo. Por um pãozinho cozido no vapor, um homem pode matar outro. Estupro e assassinato neste mundo pós-apocalíptico são ocorrências comuns. Para alimentar a si mesmos e as suas famílias, algumas pessoas até se transformam em canibais e comem outros homens. Neste mundo onde a ordem entrou em colapso e a degeneração moral, Shen Yu é, aos olhos de Yu Zong, um homem entre os homens para proteger essas crianças. Olhando para Yu Zong, Shen Yu pareceu implorar, não machuque as crianças. Vou te seguir. Antes do apocalipse, Shen Yu era um assassino de primeira linha e é proficiente em uma variedade de habilidades de matar. Suas habilidades de esgrima são consideradas de primeira linha na cidade, e ele tinha uma grande variedade de contratos para matar na cidade de Longai. Após o apocalipse, como a maioria dos homens, ele recuou para a base de sobrevivência de Longai. Embora Shen Yu tenha habilidades extraordinárias, sua sorte não é tão boa. Naquela
Naquela época, quando o sistema Deus o presenteou com um bastão de madeira, aconteceu que ele estava armado com uma arma e uma espada. Claro, com essas duas armas, ele nem olhou para o bastão de madeira e jogou fora sem pensar. Comparado a um bastão de madeira, ele está mais acostumado a lutar com espada e arma. Esta ação significa que ele não obteve nenhuma experiência no uso de suas próprias armas para matar zumbis. Este mundo está configurado para que apenas aqueles que usam os dons do sistema para matar zumbis recebam pontos de experiência e recompensas. Assim que o segredo da evolução for descoberto, Shenyu já se retirou para a segurança do acampamento base de sobrevivência Long Hai, e todos os itens dos mundos de Deus e do Diabo foram estritamente controlados. Foi com grande dificuldade que ele matou um evoluído com uma espada de imitação Tang e foi capaz de usar suas habilidades para matar alguns zumbis e evoluir para o nível 8. Mas neste momento, é muito raro que os zumbis normais deixem cair livros de habilidades. Sem nenhuma habilidade forte, ele é incapaz de se tornar um especialista em evolução máxima. Durante sua condição de pico, quando ele não estava ferido, ele não é páreo para Yui Zong. Agora que ele está gravemente ferido pelo chute de Yui Zong, ele representa uma ameaça ainda menor para Yui Zong. Yui Zong olhou para Shen Yu e dirigiu seu olhar para uma das crianças na sala. Com uma voz fria, ele perguntou: "Quem mandou você para me assassinar?" Shen Yu lutou internamente por um momento, mas vendo o olhar frio no rosto de Yui Zong e que ele estava olhando para as crianças e não para ele, ele finalmente desistiu e revelou o rei do gelo Zhang Yun. Para Shen Yu, os 9 órfãos que estão na sala com ele são muito mais importantes que o código de conduta dos assassinos. É ele de novo. Os olhos de Yui Zong mostraram uma sugestão de intenção assassina. Até o momento, o rei gelado já havia tentado matá-lo 2 vezes. Em seu coração, ele já havia decidido que definitivamente se vingaria do rei gelado Zhang Yun e o mataria sem mostrar um pingo de misericórdia. Yui Zong então perguntou: "Quanto ele pagou pelo trabalho?" Shen Yu respondeu: "1 tonelada de comida." Antes do apocalipse, cada vez que Shen Yu mata, ele cobra cerca de $100.000. Mas depois do apocalipse, 1 tonelada de comida é suficiente para este ex-assassino vender sua vida. Yui Zong olhou para Shen Yu e disse: "Eu sou o líder da Vila Cavalo de Pedra. Shen Yu, trabalhe para mim. Se você estiver disposto a trabalhar para mim, as crianças terão uma vida melhor. Eles podem estudar em uma sala de aula espaçosa e iluminada junto com seus colegas e todos os dias poderão comer alguma coisa. Se você estiver disposto a trabalhar, mesmo ter pão e leite para eles todos os dias não é problema." Shen Yu possui experiência e habilidades de combate de primeira linha. Se não fosse pelo fato de Yui Zong ser um evoluído de alto nível, ele não seria páreo para esse ex-assassino de alto nível. Seu maior problema é que Shen Yu tem azar. Se Yui Zong estiver disposto a desenvolvê-lo ainda mais, no futuro Yui Zong poderá conseguir um general muito capaz. Shen Yu respondeu: "Capitão Yui, se você estiver disposto a cuidar bem deles, venderei minha vida para você." Nesse momento, Shen Yu sentia que estava sendo cruelmente oprimido e não tinha escolha. Se ele quiser que os filhos continuem vivos, ele terá que trabalhar com Yui Zong. Todos tinham coisas que prezavam em seus corações. Para Shen Yu, esses órfãos são o que importa para ele. Eles permitem que ele se agarre ao que resta de sua humanidade em um mundo perverso. Após o apocalipse, muitas pessoas se mataram porque não têm mais fé neste mundo cruel. Além disso, muitas pessoas perderam a fé e o seu pilar espiritual ruiu. Embora essas pessoas ainda estejam vivas, elas estão mortas por dentro e não são diferentes de um zumbi vivo. Somente se um homem tiver fé e se mantiver fiel às suas crenças, ele lutará para sobreviver neste mundo cruel. Capítulo 154. Ataque ao grupo Rei Gelado. Yui Zong e Shen Yu primeiro garantiram a segurança das 9 crianças que Shen Yu está protegendo, transferindo-as para o acampamento de Yui Zong. Assim que as crianças estiverem seguras, Yui Zong perguntou a Shen Yu: "O que você sabe sobre a força do grupo Rei Gelado?" Neste momento, Shen Yu já tomou remédio medicinal com ervas e está se sentindo muito melhor. A cor havia retornado ao seu rosto. Ele pareceu considerar por um tempo, antes de responder cuidadosamente a Yui Zong. Do grupo Rei Gelado, o mais forte entre eles é o Rei Gelado Zhang Yun. Ninguém sabe o quão forte ele evoluiu, mas todos os homens que cruzaram espadas com ele no passado já haviam morrido. Além do rei gelado Zhang Yun, há mais um homem chamado Zhao Xiong, que também é um poderoso evoluído. Zhao Xiong se especializou em velocidade e é o seguidor mais leal de Zhang Yun. Há rumores de que após o apocalipse, Zhang Yun salvou sua vida uma vez. Além disso, o rei gelado também tem cerca de mais 100 subordinados. Yui Zong considerou a informação cuidadosamente antes de perguntar: "Você sabe onde fica a sede do grupo Rei Gelado?" "Sim, eu sei. Está em uma enorme vila no final da estrada Xinghua." Yui Zong então falou com Shen Yao: "Shen Yao, por favor, posso incomodá-lo para passar uma mensagem ao seu tio, Shen Jianfeng? Por favor, informe-o que o grupo Rei Gelado quer me matar e eu retaliei em legítima defesa. Por favor, peça-lhe que deixe os militares exercerem contenção e não interferirem na luta. Mas faça isso apenas 5 minutos depois de sairmos do local. Hein? Leve-me para a sede do grupo Rei Gelado. Eu quero destruí-lo." Yui Zong levantou-se e sua intenção de matar explodiu. Sentar e esperar que outros o ataquem não é seu estilo. A área ao redor da estrada Xinghua é o território do Rei Gelado Zhang Yun. O Rei Gelado Zhang Yun é um dos 4 evoluídos mais fortes do campo de sobrevivência de Long Hai. Embora a estrada Xinghua não faça parte da região administrativa especial, as luzes em uma enorme vila no final da estrada Xinghua ainda brilhavam, como se não houvesse diferença antes e depois do apocalipse. Uma equipe de cerca de 12 pessoas patrulhava fora do terreno da vila. Justamente quando a equipe de guarda-costas dobrou a esquina, 12 fragmentos de ossos afiados foram disparados entre a grama alta. Cada fragmento de osso atinge um membro dos guarda-costas em sua cabeça com precisão incomparável, e o impacto desse ataque furtivo foi chocante.
Todos da equipe de guarda-costas foram imediatamente mortos pelo fragmento de osso e nenhum deles permaneceu de pé. Que habilidade incrível! Shen Yu estava escondido entre a grama quando viu a força de White Bones e não pôde deixar de sentir medo. Mesmo em seu período de pico, ele não conseguia matar uma equipe de 12 guarda-costas sem fazer barulho e sem alertar ninguém. O fato de White Bones ser capaz de realizar facilmente essa tarefa ilustrou claramente a diferença entre um evoluído e um homem comum. Depois de matar essa equipe de guarda-costas patrulheiros, Shen Yu rapidamente mudou de abrigo em abrigo e seguiu até a entrada da vila. Na entrada havia 2 guarda-costas que protegiam a área, mas eles não representavam ameaça para alguém do calibre de Shen Yu e foram rapidamente eliminados com 2 tiros. As armas de Shen Yu estavam equipadas com silenciador para evitar alertar o resto dos guardas. Yu Zong também trouxe seus homens e rapidamente abriu caminho para a vila. Dentro da vila, as habilidades de Shen Yu não envergonharam sua reputação de grande assassino na era pré-apocalipse. Sua pontaria era excelente, e qualquer homem que aparecesse na mira de Shen Yu foi imediatamente baleado e morto antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Depois de entrar na vila, os homens de Yu Zong imediatamente se dispersaram e avançaram em direção à porta de cada cômodo da vila. Ao chegar a cada sala, eles arrombavam a porta e matavam os homens que dormiam profundamente. Muitos homens do grupo Rei Gelado ainda estavam dormindo quando foram mortos. Além disso, algumas das mulheres que estavam na vila também foram mortas. Mas os homens de Yu Zong foram um pouco barulhentos ao cuidar de seu massacre, e depois de matar vários homens, eles foram finalmente descobertos. E a vila foi sacudida e acordada sob uma explosão de grito extremamente estridente. Ataque inimigo! Ataque inimigo! O Rei Gelado Zhang Yun, que estava dormindo com 4 lindas mulheres em seus braços, foi acordado por esse grito. Ele empurrou para o lado as mulheres que dormiam profundamente ao lado dele e imediatamente pegou sua armadura protetora de nível 2 e a equipou em um instante. Um enorme machado de osso branco bateu em sua porta e a força do impacto quebrou a porta em pedaços. Yu Zong entrou na sala e, usando sua submetralhadora tipo 79, abriu fogo descontroladamente e espalhou uma chuva de balas pela sala. Contra a chuva de balas, Zhang Yun respirou fundo e ativou sua habilidade de evoluir manipulação de gelo. Uma camada de espelho de gelo pareceu aparecer na frente de seu corpo. A chuva de balas caiu no espelho de gelo, mas só conseguiu atingir um pequeno ponto branco no espelho e imediatamente ricocheteou no espelho. Embora Zhang Yun possa ser arrogante e despótico, sua reputação é bem merecida e suas habilidades são de fato excelentes. Ele usou a habilidade de manipulação de gelo novamente e, num instante, 5 cones de gelo apareceram do nada e dispararam em direção a Yu Zong. Yu Zong não se atreveu a receber este ataque e desviou-se para o lado para encontrar cobertura entre as paredes. Os 5 cartuchos de cones de gelo atingiram o local onde Yu Zong estava originalmente, e a força do impacto criou buracos do tamanho de 5 punhos na parede. Muito impressionante. O coração de Yu Zong ficou frio. As habilidades do Rei Gelado Zhang Yun são realmente extraordinárias por serem capazes de manipular o gelo até esse ponto. A força desses cones de gelo pode ser considerada igual a um feitiço mágico de gelo de nível 1, mas vendo que Zhang Yun pode manipular o gelo quase à vontade, isso significa que ele tem uma forte força espiritual e deveria ter aplicado mais de um ponto de habilidade em sua habilidade de manipulação de gelo. Yu Zong pegou uma granada pesada, puxou o pino de segurança e jogou a granada na sala. Granada! Quando Zhang Yun viu a granada pesada, seu rosto imediatamente empalideceu e usou sua habilidade de manipulação de gelo novamente. Sob seu uso habilidoso da habilidade de manipulação de gelo, a granada pesada foi envolvida e congelada em um pedaço de gelo e caiu inofensivamente no chão. Depois de fazer isso, Zhang Yun imediatamente saiu correndo da sala. Cada segundo de uso de suas habilidades de manipulação de gelo consumia um pouco de resistência e força espiritual. Se ele não conseguisse terminar a luta em um curto período de tempo, ele esgotaria sua força espiritual e resistência, deixando-o incapaz de lutar. Justo quando ele saiu correndo da sala, ele imediatamente viu que Yu Zong já havia recuado pelo menos 10 metros dele. Pior ainda, Yu Zong havia preparado uma enorme metralhadora pesada de 12,7 mm, tipo 89, e estava apontada para ele. Assim que Zhang Yun apareceu na mira de Yu Zong, a enorme metralhadora pesada de 12,7 mm que pode facilmente destruir um jipe blindado imediatamente soltou uma longa barragem de fogo pesado. As numerosas balas enormes pareciam se transformar em uma chuva de linhas douradas que avançavam em direção a Zhang Yun. O rosto de Zhang Yun ficou ainda mais pálido e novamente ele usou sua habilidade de manipulação de gelo para criar uma parede espessa feita de gelo para bloquear essas balas. Um número incontável de balas bateu repetidamente contra a parede de gelo e criou um enorme buraco na parede de gelo que se expandia a cada segundo à medida que cada bala penetrava profundamente na parede de gelo e arrancava um pouco do gelo. Caramba! Por que há uma metralhadora pesada aqui? Imediatamente após criar a parede de gelo, Zhang Yun correu de volta para seu quarto. Sua habilidade de manipulação do gelo pode ser muito poderosa, mas não é invencível. A criação de uma parede de gelo que pode suportar uma barragem de balas da metralhadora pesada de 12,7 mm drenou uma grande parte de sua força espiritual e resistência. Se ele for continuamente atacado pela barragem de balas de Yu Zong, é certo que ele morrerá aqui hoje. Ossos brancos, ataque! Yu Zong comandou White Bones que estava ao lado dele. White Bone imediatamente agarrou seu enorme machado de osso e correu em direção a Zhang Yun, para garantir que ele obtivesse o máximo de benefícios por sua habilidade única de manipulação de gelo. Zhang Yun despejou continuamente todos os seus pontos de habilidade em resistência e força espiritual cada vez que subia de nível. O resto de suas estatísticas são medianas e só são aprimoradas pelos equipamentos que ele coletou do sistema. Portanto, não é surpresa que sua velocidade seja inferior à do White Bones.
Assim que ele chegou à janela e estava prestes a escapar, White Bones finalmente o alcançou e um enorme machado desceu em sua direção. Zhang Yun acenou com a mão e o anel de jade de gelo em seu dedo imediatamente lançou sua habilidade especial. Uma matriz mágica de gelo apareceu do nada e um cone de gelo bateu contra White Bones. O impacto fez White Bone voar por vários metros. Além disso, o corpo de White Bones também mostra sinais de estar congelado e está coberto por uma fina camada de gelo. O pior é que os ossos da região do peito foram penetrados pelo cone de gelo e inúmeras rachaduras apareceram nos ossos próximos à região do peito. Capítulo 155. Adeus Zhang Yun. Depois que Zhang Yun conseguiu forçar White Bones a recuar, ele imediatamente pulou da janela. Ele está equipado com vários itens do sistema, e com o aprimoramento dos itens em suas estatísticas, ele não sofreu nenhum dano mesmo depois de pular do terceiro andar. 40 lançadores de granadas. Pesquisei no Google e realmente existe um lançador de granadas R-40. O autor conhece bem suas armas militares. Zhang Yun tinha acabado de escapar pela janela e correu apenas uma curta distância, quando Yu Zong carregava um enorme lançador de granadas tipo 40 e apareceu pela janela ao lado de seu quarto. Yu Zong mirou em Zhang Yun e lançou uma granada foguete. Caramba! Zhang Yun olhou para Yu Zong carregando aquele lançador de granadas tipo 40 e seu rosto ficou ainda mais pálido. Zhang Yun não tinha ideia de como Yu Zong conseguiu trazer tantas armas pesadas para o campo de sobrevivência de Longhai. Ele nem sequer tem um lançador de granadas tipo 40. Este tipo de arma está disponível apenas para oficiais militares de alta patente, e apenas um foguete disparado do lançador de granadas pode explodir um acampamento blindado em pedaços. Zhang Yun usou desesperadamente toda a sua resistência e força espiritual para criar uma parede de gelo em um semicírculo ao seu redor. Com um enorme boom, som, a granada foguete se conectou com a parede de gelo e explodiu imediatamente. Uma onda de fogo e fumaça se espalhou rapidamente a partir do ponto de impacto e engolfou completamente Zhang Yun em seu raio de explosão. Depois que a fumaça se dissipou, um corpo negro carbonizado caiu no chão. Este corpo é o cadáver de Zhang Yun, que foi assado vivo pela granada. Embora a habilidade de manipulação de gelo de Zhang Yun lhe permitisse criar uma barreira de parede de gelo para se proteger contra a saraivada de balas contra a metralhadora, pesada de 12,7 mm, esse era o limite de sua habilidade defensiva. Contra uma poderosa arma de guerra como um lançador de granadas tipo 40, até mesmo sua parede de gelo não resistiu ao impacto. É verdade que os Evolver são muito poderosos e possuem poderes sobre-humanos, mas as armas de guerra que foram desenvolvidas usando as melhores e mais brilhantes mentes da humanidade não são de forma alguma inferiores às dos evoluídos. É por esta razão que neste campo de sobrevivência, o poder mais forte não são os 4 evoluídos mais fortes, dos quais o Rei Gelado Zhang Yun faz parte, mas são os militares que têm experiência na condução de guerras. É claro que as habilidades de Zhang Yun são muito fortes, mas ele nem sequer teve a chance de utilizar plenamente seus poderes antes de ser morto pelo uso inteligente de armas militares de Yu Zong. Assim que Zhang Yun morreu, Yu Zong pulou da janela e procurou o cadáver de Zhang Yun para ver se ele conseguia algum equipamento do sistema, mas a sorte de Yu Zong não é muito boa. Os itens no cadáver de Zhang Yun foram transformados em pó pelo impacto do lançamento da granada. No entanto, nem tudo está perdido, pois de alguma forma o anel de jade de gelo consegue sobreviver à carnificina e não se quebra. Tesouro de nível 3, anel de jade de gelo. Concede 6 pontos de poder espiritual quando usado e tem uma propriedade especial. Uma vez por dia pode criar uma casquinha de gelo. Yu Zong imediatamente equipou o anel de jade de gelo. Para ele, o poder espiritual também é importante. Depois que Zhang Yun foi morto, os homens do Rei Gelado ficaram sem líder. Sob o ataque de evoluídos como Ji Qingwei, Shen Shetou, Shen Yu, Kong Tianyu, etc., se os homens do Rei Gelado se recusassem a se render, eles seriam mortos imediatamente. Assim que o segundo homem mais forte do grupo Rei Gelados, Zhao Xiong, viu que as coisas não estavam indo bem para o grupo Rei Gelado, ele imediatamente fugiu. Não muito tempo depois, os homens do Rei Gelado que optaram por se render foram amarrados e levados para fora da vila, um após o outro. Além dos homens, a vila contém muita comida e pelo menos 10 mulheres. O grupo de Yu Zong acompanhou os cativos e as mulheres em direção ao seu acampamento. No caminho de volta ao acampamento, ocasionalmente há policiais e soldados que avistam a procissão. Porém, todos eles já haviam sido instruídos por seus superiores a fingir que não viram nada. Mesmo que não houvesse instruções do topo, eles também não desejavam impedir o grupo de Yu Zong ou criar problemas para esse grupo de homens de aparência feroz. A notícia do assassinato do Rei Gelado rapidamente se espalhou pelos boatos na cidade de Longhai. O grupo Rei Gelado é na verdade um grupo maligno que oprimiu muitas pessoas. Ao saber que o Rei Gelado foi morto, muitos cidadãos oprimidos aplaudiram e comemoraram de felicidade. Mas o resto das facções no poder que residiam no campo de sobrevivência de Longhai tinham uma atitude diferente. Eles estavam apreensivos com o poder de Yu Zong. Afinal, o grupo Rei Gelado é relativamente poderoso dentro do campo de sobrevivência Longhai. O fato de Yu Zong ter conseguido destruir o grupo no espaço de uma noite fez com que se sentissem ameaçados. Preciso que você me dê uma explicação. No dia seguinte, Chen Jianfeng convocou Yu Zong e olhou para Yu Zong sem nenhuma expressão no rosto. O rosto de Yu Zong não mudou de cor e ele respondeu calmamente. O grupo Rei Gelado enviou 2 vezes pessoas para me matar e até me incriminou por coisas que não fiz. Com essas provocações, certamente tenho permissão para revidar. Chen Jianfeng olhou para Yu Zong com uma expressão impassível. É impossível ler os pensamentos de Chen Jianfeng em seu rosto enquanto ele falava. Mesmo assim, você deve apenas relatar o problema às autoridades competentes e nos informar sobre o assunto. É claro que não ficaremos parados e enviaremos alguém para agir. Mas você agiu egoisticamente e matou o Rei Gelado Zhang Yun. Como você vai resolver esse problema? Yu Zong olhou para Chen Jianfeng e de repente sorriu. Eu saqueei 30 toneladas de alimentos do grupo Rei Gelado. Eu vou te dar metade.
20 toneladas. Shen Jianfeng então relaxou sua expressão impassível. Na realidade, ele não se importa com o grupo Rei Gelado. Destruir este grupo venenoso de câncer não significa nada para ele. Mas o que ele quer é o suprimento acumulado de alimentos do grupo Rei Gelado. 20 toneladas de alimentos. Se toda a comida se transformar em mingau, será suficiente para permitir que mais 2.000 sobreviventes durem mais 1 ou 2 meses. A razão pela qual ele convocou Yu Yizong hoje é para pedir parte do suprimento de comida que o grupo de Yu Yizong havia invadido do grupo Rei Gelado. Yu Yizong concordou. Ok, é um acordo. Shen Jianfeng olhou para Yu Yizong com uma voz séria. Vamos esquecer o assunto de ontem, mas não quero que esse tipo de coisa aconteça novamente. Se isso acontecer de novo, não vou deixar você escapar tão facilmente. Se Yu Yizong continuar a agir sem respeitar a lei, Shen Jianfeng não ficará parado, nem mesmo se aqueles que Yu Yizong matou forem todos escórias do campo de sobrevivência de Longhai. Yu Yizong não prometeu nada, apenas respondeu, se ninguém tentar me matar, é claro, não criarei problemas intencionalmente. Shen Jianfeng ergueu as sobrancelhas e perguntou, em relação ao ataque ao celeiro, como estão seus preparativos? Jipe militar Dongfan. Existe realmente um jipe militar Dongfeng na vida real. O autor realmente conhece sua ficha. Sem problemas. Depois de perguntar sobre a preparação para o ataque ao celeiro, Yu Yizong deixou o escritório de Shen Jianfeng. Nos 2 dias seguintes, os homens de Yu Yizong transportaram todas as pessoas para Stone Horse Village. Isso inclui as mulheres, os 9 filhos de Shen Yu e os trabalhadores que concordaram em trabalhar na vila de Stone Horse. No dia do exercício conjunto acordado para atacar o celeiro, as forças de Yu Yizong enviaram um veículo de combate de infantaria, 5 jipes militares Dongfeng com armas montadas neles, 2 caminhões militares Dongfeng, 5 Mers e 2 caminhões de bombeiros. Do lado do campo de sobrevivência de Longhai, os militares também enviaram um veículo de combate de infantaria, 4 caminhões grandes, 6 jipes militares Dongfeng com armas montadas neles, 6 jipes e 3 ambulâncias. Além dos militares, outras facções e potências do campo de sobreviventes de Longhai uniram-se sob um único grupo. Como esta missão é considerada muito importante pelos decisores de Longhai, as várias facções e potências foram prometidas pelos militares que, se estivessem dispostos a ajudar os militares a atacar o celeiro, seriam recompensados com uma porção dos alimentos. Após o apocalipse, a alimentação passa a ser de suma importância. Se houver comida, haverá pessoas dispostas a trabalhar com eles em troca de comida. Com mais pessoas, significa mais poder. Portanto, as diversas facções e potências estão dispostas a ajudar os militares a lutar em troca de uma parte dos suprimentos alimentares. Além disso, com os militares e os homens de Yu Yizong posicionados na frente, há menos riscos para eles e eles estão mais dispostos a correr riscos. Chegada a hora marcada, todos os veículos partem para o celeiro no condado de Shanlin. Surpreendentemente, ao longo do caminho, o grupo não viu nenhuma única criatura, nem mesmo zumbis. Isso fez com que Yu Yizong sentisse que algo não estava certo. Quando o grupo de carros entrou na área perto do celeiro, de repente um grito estridente ressoou no céu. Então centenas, se não milhares de ratos pretos pareciam sair de vários buracos de ratos. Cada rato é do tamanho de um gato, e o enxame de ratos correu em direção ao grupo de carros. Capítulo 156. Maré de ratos. Monstro de nível 5. Rato mutante. Caça em grupos enormes. Devido à habilidade passiva de percepção dos olhos de Yu Yizong, ele imediatamente recebeu a informação assim que viu os ratos mutantes. O rato mutante se uniu e se tornou uma enorme maré negra e cercou a equipe. Abrir fogo! Abrir fogo! O líder da coalizão de várias facções e potências não pôde deixar de entrar em pânico ao ver o fluxo interminável de ratos e imediatamente gritou ordens. Imediatamente a coalizão de vários membros das facções dispara loucamente todas as armas que possuem contra os ratos mutantes. Havia muitos ratos mutantes na maré dos ratos. Embora as habilidades de tiro da coalizão de vários membros das facções fossem relativamente fracas, a maioria das balas ainda atingia os ratos e matava muitos ratos. E os ratos que foram baleados ou mortos foram rapidamente esmagados pelo peso dos outros ratos atrás deles. O enxame avançou. O problema é que o número de ratos mutantes é grande, e apesar do fato de um grande número de ratos ter sido morto, como maremoto, a maré de ratos não parece diminuir em nada à medida que avança em direção à equipe. Vendo o enorme enxame de ratos se aproximando cada vez mais, o líder da coalizão não conseguiu manter a calma sob pressão e tentou escapar usando a mesma rota por onde vieram. Quando o jipe entrou no mar de ratos mutantes, os ratos mutantes dentro da maré de ratos pareciam não ter medo e atacaram o jipe. Embora centenas de ratos mutantes tenham sido esmagados e lançados voando com o impacto do jipe que os atingiu, havia muitos ratos mutantes que conseguiram se agarrar ao jipe, e o jipe parecia estar cercado por ratos mutantes. Pior ainda, a janela do jipe está completamente coberta, o que impossibilitou que o motorista visse alguma coisa. Sem qualquer visibilidade, o motorista não conseguiu dirigir corretamente e o jipe caiu em um campo árido. Incontáveis ratos mutantes imediatamente cercaram e atacaram o jipe em frenesi. Houve uma explosão de som agudo quando incontáveis ratos mutantes negros atacaram o revestimento de aço do jipe e conseguiram fazer um grande buraco no revestimento. Então os ratos mutantes invadiram as profundezas e morderam os homens dentro do veículo. Do jipe ouviu-se um som de gritos e respingos de sangue espirrando nas janelas do carro. O carro balançou por algum tempo e finalmente parou de se mover. O que aconteceu com este jipe parece prenunciar o que aconteceu com os outros veículos que tentaram fugir e sair correndo da maré de ratos. Todos foram engolidos pelo pântano de ratos. Depois ouviram-se gritos de agonia enquanto os homens dentro de cada veículo eram comidos vivos, ecoando por toda a área do celeiro. Se os dentes do rato mutante forem fortes o suficiente para rasgar o revestimento de aço do jipe, é claro que não há necessidade de mencionar o que aconteceria com os outros veículos normais que não possuíam revestimento de aço.
Cada líder de facção imediatamente rugiu. Não fujam, idiotas. Abra fogo rapidamente e mate esses ratos. Cada um dos homens sobreviventes imediatamente espalhou um mar de balas na maré de ratos. O IFV, as armas montadas em cada jipe militar de Dongai e as metralhadoras pesadas de Yuizong concentraram o fogo na horda de ratos. Sob a corrente de fogo concentrado, a maré de ratos de cor preta vacilou e parecia que havia uma faca invisível cortando o meio da maré de ratos, dividindo as águas em dois lados. Incontáveis ratos mutantes foram despedaçados pelo fogo concentrado. Embora tenha havido uma trégua temporária, o número de ratos mutantes era realmente incontável e apesar do fogo concentrado no meio da maré de ratos, houve alguns ratos que conseguiram evitar a chuva de balas e pousaram com sucesso entre os membros da equipe. Para os ratos que conseguiram entrar no acampamento de Yuizong, Ji Qingyu usou suas habilidades superiores com a espada, a lâmina de imitação de Tang e as misteriosas habilidades de Fortvork para cortar os ratos. Muitos ratos foram cortados em 2 pedaços, enquanto o sangue espalhava-se por todo o chão. Shen Shetou, Kong Tianyu e os outros evoluídos do acampamento de Yuizong também usaram as lâminas de imitação Tang em qualquer rato mutante perdido que conseguisse se aproximar. Individualmente ou em pequeno número, esses ratos mutantes não eram nada assustadores. Mesmo um humano normal pode facilmente matar alguém se não tiver medo disso. Mas se alguém for engolido por um mar de ratos, é quase impossível sobreviver. Para os poucos casos isolados de ratos mutantes que conseguiram entrar no posto da equipe da coalizão, alguns dos guerreiros mais habilidosos também conseguiram matá-los facilmente, mas houve alguns que entraram em pânico e foi com alguma dificuldade que esses ratos foram abatidos. Esses ratos são tão grandes quanto um gato e sofreram apenas um ataque de mordida ou arranhão e representam pouco perigo para eles. Apenas 6 membros da equipe de coleta foram arranhados pelos ratos mutantes e não houve causalidade entre a equipe. Os ratos mutantes pareciam estar presos entre uma rocha e um lugar difícil. Se eles recuassem, seriam abatidos por fogo concentrado, e se avançassem, aqueles que conseguiram se infiltrar em cada facção seriam facilmente abatidos. Embora um grande número de ratos tenha sido morto e os olhos dos ratos tenham ficado injetados de sangue, ainda assim a maré de ratos permaneceu implacável e continuou a correr em direção à equipe. Sob a barragem de fogo pesado, em menos de 10 minutos, havia mais de 2.000 ratos mutantes que foram feitos em pedaços. No entanto, também houve cerca de 200 ratos mutantes que conseguiram entrar no campo humano e o número está aumentando constantemente. Na equipe de coalizão de facções poderes, um homem armado com um facão acabará de matar um rato mutante. No momento seguinte, de repente 2 ratos mutantes atacaram-no. Um dos ratos mordeu seu ombro, e os dentes que conseguem quebrar uma placa de aço arrancaram um grande pedaço de carne. O outro rato mutante mordeu sua perna e arrancou uma grande tira de carne e sangue. Ai! O homem não resistiu a soltar um grito miserável. Sua mão esquerda agarrou o rato que estava em seu ombro e jogou-o para o lado. Imediatamente depois que o homem jogou o rato fora, outros 4 ratos mutantes correram em sua direção e agarraram seu corpo enquanto mastigavam sua carne com seus dentes afiados. O homem lutou desesperadamente contra a dor enquanto gritava por ajuda, ficando mais fraco a cada mordida sucessiva. Depois de um tempo, seus gritos desapareceram e ele parou de se mover. Não havia ninguém por perto para salvá-lo, pois mais e mais ratos passaram com sucesso pela tempestade de balas e entraram no acampamento. Além dos evoluídos que estavam equipados com muitos itens de proteção, ou dos membros da equipe de Yuizong que estavam bem equipados com armaduras de pele de cobra, o restante das equipes começou a mostrar sinais de pessoas morrendo, e a contagem de mortes de humanos também começou a aumentar. Devido ao disparo ininterrupto das metralhadoras pesadas montadas nos veículos, todas as metralhadoras pesadas começaram a esquentar e ficar em brasa. A batalha entre os homens e os ratos durou apenas 10 minutos, mas agora as armas estavam em brasa e não podiam continuar a disparar. Vendo esta situação desfavorável, Yuizong raramente ordenava ao seu homem: pulverize o óleo. Os tanques dos 2 carros de bombeiros da equipe de Yuizong não continham água, mas óleo. Os bombeiros já se prepararam para mangueirar a horda de ratos com óleo e estavam apenas esperando o comando de Yuizong. Ao ouvir o comando, eles imediatamente pulverizaram o óleo em um semicírculo ao redor do solo na frente da equipe de Yuizong. Shen Yu então acendeu uma garrafa de coquetel Molotov e jogou-a no óleo no chão. Ao entrar em contato com o coquetel Molotov, o solo borrifado com óleo pegou fogo e queimou todos os ratos mutantes da área até virar cinzas. Do lado do campo militar de Longhai, também prepararam 2 ambulâncias carregadas com barris de óleo inflamável. Eles também derramaram óleo inflamável em seu território e atearam fogo nele, formando uma parede de fogo. A razão pela qual o homem é superior aos animais é porque o homem tem inteligência e é capaz de pensar em maneiras de lidar com os problemas. Mas os ratos mutantes não eram os mesmos. Mesmo que haja uma parede de fogo bloqueando seu caminho, os ratos mutantes ainda continuam sua estratégia de correr pelo fogo nos pântanos. Mas cada rato mutante que passou pelo mar de chamas morreu queimado. Havia um cheiro desagradável no ar. Centenas de ratos mutantes foram queimados. Ainda assim, a maré de ratos continua a enxamear sobre o fogo, como se quisessem usar o cadáver dos caídos para criar uma brecha no fogo. Capítulo 157. Siga-me. A estratégia dos ratos mutantes, infelizmente para eles, foi falha. Isso acontecia porque o pelo dos ratos mutantes era combustível e o uso de óleo inflamável tornava muito difícil apagar o fogo. Como resultado, todos os ratos mutantes que correram para as chamas foram rapidamente incinerados pelo inferno e morreram. No entanto, o zelo com que a maré de ratos mutantes investiu de cabeça no incêndio, independentemente de quantos deles foram mortos, perturbou todos os homens. Kong Tianyu acabará de despachar o último rato mutante que conseguiu entrar em suas fileiras. Olhando para os ratos mutantes que corriam continuamente para as chamas, ele comentou: seria maravilhoso se todos eles corressem através do fogo e cometessem suicídio. Se houvesse apenas um rato mutante, até mesmo um homem comum poderia reunir coragem para atacá-lo e matá-lo. Porém, se houvesse mais de 3 ratos atacando um homem comum, aquele que seria morto seria definitivamente um homem.
Se houver mais de 20 ratos, mesmo o evoluído como Kong Tianyu estaria em sério perigo se não fosse protegido pela armadura de pele de cobra. Inicialmente, olhar para o mar de ratos mutantes deixou os humanos desesperados. Foi estimado que havia pelo menos 30.000 ratos. Mesmo que tivessem esgotado todas as suas balas, não havia garantia de que conseguiriam matar todos os ratos. Mas se esses ratos fossem estúpidos o suficiente para fazer um ataque kamikaze saltando nas chamas, esse seria um cenário ideal na mente dos homens. Do meio do celeiro veio outro grito estridente e, surpreendentemente, os ratos mutantes que se atiravam impensadamente no mar de chamas pararam de repente de correr para o fogo. Em vez disso, cercaram o fogo a uma distância segura e olharam ameaçadoramente para os sobreviventes presos lá dentro, esperando uma oportunidade para atacar. Yue Zong ergueu as sobrancelhas. Em seu coração, pensou que os ratos mutantes deviam ter um líder que coordenasse seus ataques. O incontável mar de ratos mutantes que não tinham medo da morte já era muito difícil de controlar. Agora que havia um líder liderando e coordenando-os, a dificuldade de matar esses ratos aumentara pelo menos um fator de 10. Há um limite para o fornecimento de óleo que Yue Zong e o resto dos humanos trouxeram, e não foi possível para eles pulverizarem continuamente o óleo. Sob o poder de fogo e o fogo combinados, os humanos já haviam matado mais de 4.000 ratos mutantes. Mas ao olharem para o mar de fogo, viram que ainda havia um número incontável de ratos mutantes ao seu redor. Essa visão gelou os homens até os ossos e ninguém desejou sair da proteção do fogo. Quanto à equipe de Yue Zong, no curto espaço de 10 minutos, eles já haviam consumido mais de 20.000 balas. Isso reduziu o suprimento de balas em 1/3. Se isso continuar, seus suprimentos de balas não poderão durar nem mais meia hora. Depois de observar isso, Yue Zong entrou na área do acampamento do grupo militar Longai e pediu para falar com o comandante militar Xu Zengan. Que porra você quer? Olhando para Yue Zong, Xu Zengan ergueu as sobrancelhas e questionou diretamente Yue Zong. Xu Zengan está se sentindo muito deprimido. O número de ratos mutantes excedeu suas expectativas mais loucas. Além disso, havia um líder comandando os ratos. Isso fez sentir que a batalha era impossível de vencer e ele já tinha vontade de fugir. O óleo inflamável era composto de uma combinação de gasolina e petróleo bruto. Após o apocalipse, a gasolina e o petróleo bruto também foram recursos muito valiosos. As duas ambulâncias cheias de barris de gasolina e petróleo bruto representaram 25% do petróleo no campo base de sobrevivência de Longai. Xu Zengan não desejava desperdiçar o caro petróleo tentando assumir o controle de um celeiro que considerava invencível. Yue Zong olhou nos olhos de Xu Zengan e disse: esses ratos têm um líder. Quero levar alguns homens para matar esse líder rato mutante. 10 minutos. Espero que você possa liderar seus homens e meus homens para proteger este acampamento por apenas 10 minutos. Se ao final de 10 minutos eu não tiver retornado, você pode optar por levar os homens a recuar ou continuar esperando aqui. Olhando para a situação atual, se Xu Zengan decidir fugir do local, a coalizão de várias facções e potências no campo de sobrevivência de Longai certamente recuará com os militares. Quando isso acontecer, se os homens de Yue Zong continuarem nesta área e defenderem o acampamento, é certo que serão aniquilados pela horda de ratos mutantes. Xu Zengan pode ter pertencido a uma facção diferente de Yue Zong, mas ele era um homem honesto e um homem de palavra. Se ele fizesse uma promessa de proteger o acampamento, morreria para protegê-lo em vez de recuar. Foi por esta razão que Yue Zong confiou neste homem. Xu Zengan olhou para Yue Zong e considerou cuidadosamente por um momento. Ele estava bem ciente da situação no campo de sobrevivência de Longhai. Somente com comida suficiente haveria paz dentro do acampamento. Somente com comida suficiente é que os sobreviventes do campo poderão continuar a viver. Ele cerrou os dentes antes de concordar com o pedido de Yue Zong. Tudo bem, prometo a você que defenderei este acampamento por mais 10 minutos. Mas depois de 10 minutos, mesmo que você não tenha retornado, eu levarei todos os homens a recuar. Obrigado. Yue Zong retornou ao seu acampamento e fez com que seus homens formassem um círculo, antes de explicar: vou matar o líder que dirige essa horda de ratos mutantes. Esta missão provavelmente será uma missão suicida e a morte é provável. Aqueles que estão dispostos a ir comigo, deem um passo à frente. Para aqueles que não estão dispostos a arriscar suas vidas, não vou forçá-los. Todos os seus homens saíram sem hesitação. Essa demonstração de apoio deixou Yue Zong muito emocionado. Para esta missão, todos os homens que seguiram Yue Zong experimentaram numerosos combates com zumbis sob a liderança de Yue Zong. Cada um deles era um homem de sangue quente e um poderoso evoluído. Ver que seu líder, Yue Zong, escolheu se colocar no caminho do perigo, em vez de ser o primeiro a recuar, despertou seus sentimentos de sangue quente. Eles seguiriam Yue Zong até os confins do mundo, se necessário. Yue Zong ficou muito emocionado ao se dirigir a seus homens com voz firme. Cada um de vocês é o orgulho da minha equipe. Ji Qingwu, por favor, siga-me para matar o líder da horda de ratos. O resto de vocês deve defender este lugar por 10 minutos. Se depois de 10 minutos você não me vir voltando aqui, então você deve deixar este lugar. Kong Tianyu será seu líder temporário enquanto eu estiver fora. Lembre-se, você deve defender este lugar por 10 minutos e não sair deste lugar antes que os 10 minutos acabem. Entre todos os homens que escolheram seguir Yue Zong, Ji Qingwu foi o evoluído mais forte. Para tentar assassinar o líder da horda de ratos, ele precisaria da ajuda dos homens mais fortes sob seu comando. Depois de Ji Qingwu, Kong Tianyu era o segundo homem mais forte da equipe de Yue Zong e o serviu lealmente desde que se juntou à equipe de Yue Zong na vila de Always Bright. Portanto, ele designou Kong Tianyu como seu vice-comandante em sua ausência. Kong Tianyu tinha uma expressão solene ao responder: sim, Capitão Yue. Assim que terminou seu anúncio, ele imediatamente optou por ativar uma habilidade especial de usar ossos brancos como armadura. Então ele agarrou Ji Qingwu com a mão esquerda e atirou um pedaço de osso profundamente no chão. Usando a extensão do osso como uma escada extensível, ele saltou em direção ao mar de ratos mutantes. Uma vez que a escada óssea não pôde mais ser estendida, os dois caíram no mar de ratos mutantes.
Os ratos mutantes imediatamente atacaram esses dois humanos que ousaram entrar em sua névoa com frenesi. Quando os dois caíram no mar de ratos, Ji Qingwu rapidamente executou uma dança circular de lâminas, e sua dança de lâminas decapitou todos os ratos mutantes em um pequeno círculo ao redor deles. Por apenas 1 ou 2 segundos, não havia ratos mutantes ao seu redor. Então a maré de ratos continuou a chegar. Mas o alívio de 1 ou 2 segundos é mais que suficiente para Yu Zong penetrar outra ponta de osso no chão e reutilizar sua técnica de escada óssea para lançar a si mesmo e a Ji Qingwu para frente. Usando esse método de derrubar e criar novas escadas extensíveis de osso, Yu Zong rapidamente dirigiu-se ao celeiro. De longe, Yu Zong pôde ver que no topo do celeiro no condado de Shanlin havia 7 ratos mutantes especiais. 6 desses ratos eram do tamanho de um ser humano e sua pele era de cor ciano. Mas o que realmente diferenciava esses ratos era que eles pareciam ratos humanoides. Os homens-rato ficavam de pé sobre as patas traseiras como humanos. Os rastejamentos em suas mãos estão cheios de garras afiadas com pelo menos 20 centímetros de comprimento. No meio dos 6 ratos especiais está um gigantesco rato branco prateado. Este rato é do tamanho de um urso e tem uma coroa de pelo branco que se estende do topo de sua cabeça como uma coroa. Cada uma de suas garras tem pelo menos 40 centímetros de comprimento e seus olhos estão cheios de inteligência. Capítulo 158. Rei Rato Mutante. A habilidade Olhos de Percepção de Yu Zong permitiu-lhe examinar os homens-rato de longe. Besta mutante de nível 26. Guarda-costas do Rei Rato de Elite. Os guarda-costas escolhidos pelo Rei Rato estão dispostos a morrer em batalha em defesa do Rei Rato. Besta mutante de nível 43. Rei Rato Mutante. Tem a capacidade de controlar enxames de ratos mutantes e os guarda-costas do Rei dos Ratos de Elite. Esse deve ser o líder. Zong Yui olhou para os 7 ratos enormes com um brilho de luz nos olhos. Nesta expedição, ele estava com muito medo de não conseguir encontrar o líder da maré de ratos no prazo de 10 minutos. Se ele não conseguisse encontrar o líder, ele não teria escolha senão abortar esta missão. Afinal, sua equipe e ambas as equipes do campo de sobrevivência de Long Hai não trouxeram munição suficiente para destruir o mar de ratos. O mutante Rat King também viu que Yu Zong estava indo direto para ele. Seus olhinhos brilharam com um toque de desdém e emitiram um assobio agudo. Naquele instante do celeiro, outro enorme enxame de ratos mutantes saiu em massa. Além da maré de ratos mutantes, outros 30 guarda-costas do Rei Rato de Elite também subiram ao celeiro. Além das forças acima, mais 20 guarda-costas do Rei Rato de Elite correram na direção de Yu Zong. Os guarda-costas desses reis ratos de elite eram incrivelmente rápidos. A todo galope, eles cruzaram a distância de mais de 100 metros no espaço de alguns segundos e dispararam em direção a Yu Zong como uma flecha. Sua velocidade era apenas ligeiramente inferior à criatura mais rápida que Yu Zong já enfrentou, um caçador de nível 20. Neste momento, Yu Zong ainda estava a 200 metros do celeiro. Yu Zong moveu a mão esquerda e um rifle de assalto tipo 79 voou para fora. Ele puxou o gatilho e a arma cuspiu uma torrente de balas que disparou em direção aos guarda-costas do Rei dos Ratos de Elite. Os corpos desses guarda-costas do Rei Rato de Elite eram compostos de músculos extremamente duros. Embora essas balas tenham conseguido penetrar na pele desses ratos, elas foram impedidas pelos músculos duros de penetrar mais profundamente nos órgãos. Como resultado, os ferimentos dos guarda-costas desses reis ratos de elite eram superficiais. Depois de esvaziar um clipe de revista de 20 cartuchos, Yu Zong só conseguiu matar 4 ratos mutantes normais e nem conseguiu matar um único guarda-costas do Rei dos Ratos de Elite. Os guarda-costas desses reis ratos de elite finalmente alcançaram a área em frente a Yu Zong e usaram suas garras afiadas para desbastar a escada óssea. As garras dos guarda-costas do Rei Rato de Elite eram extremamente afiadas, e a escada de osso branco não resistiu aos ataques contínuos dos guarda-costas do Rei Rato de Elite por muito tempo antes de quebrar. Assim que a escada de osso branco foi quebrada, Yu Zong e Ji Qingwu imediatamente mergulharam no chão. Os 20 guarda-costas do Rei Rato de Elite estavam escondidos e distribuídos entre a maré de ratos. Eles estavam observando atentamente a descida de Yu Zong e Ji Qingwu. Assim que esses dois humanos caírem no enxame de ratos, eles serão cercados por todos os lados e atacados por numerosos ratos. Não importa quão poderoso seja Yu Zong, ser atacado por incontáveis ratos ao mesmo tempo definitivamente acabaria com ele. Os olhos de Yu Zong ficaram gelados e, respirando fundo, ele rapidamente disparou outra ponta de osso que apunhalou a cabeça de um rato mutante normal. A força com a qual a ponta do osso foi disparada permitiu que ela penetrasse no crânio do rato mutante e continuasse a penetrar profundamente no solo. Rapidamente se estendeu para se tornar outra escada óssea. Desta forma, ambos ficaram temporariamente fora de perigo. Mas os guarda-costas do Rei Rato de Elite que viram esta cena imediatamente correram em direção à nova escada de osso e novamente usaram suas garras para quebrar a escada de osso. Isso deixou Yu Zong sem escolha a não ser atirar continuamente pontas de ossos usando as duas mãos. Assim, ele criou múltiplas escadas ósseas que lhe permitiram avançar continuamente. No caso de uma das pontas ósseas quebrar, é improvável que isso atrapalhe seu progresso. Mas para cada escada óssea quebrada, a armadura de osso branco no corpo de Yu Zong tornou-se cada vez mais fina. Embora White Bones tenha a habilidade única de manipular ossos livremente, esses ossos foram refinados em seu corpo e não são ilimitados em número. Se os ossos fossem continuamente quebrados, além de um certo limite, os ossos brancos não poderiam mais criar novos espinhos ósseos. Pouco antes de White Bone atingir seu limite, Yu Zong finalmente rompeu a maré de ratos e alcançou o celeiro. Os 20 guarda-costas do Rei Rato de Elite também seguiram Yu Zong e estavam à espreita abaixo do celeiro.
Quando o Rei Rato Mutante viu Yu Zong se aproximando, ele imediatamente pulou do celeiro. Ele pousou no chão e os 20 guarda-costas do Rei Rato de Elite que já estavam lá imediatamente o cercaram. Este grupo de ratos de elite fugiu então. Enquanto isso, o resto dos guarda-costas do Rei Rato de Elite correram em direção a Yu Zong e Ji Qingwu. Ele escolheu escapar, e Yu Zong percebeu que o Rei Rato optou por escapar e ficou muito surpreso. Esse é um Rei Rato Mutante de nível 43, e seu nível era muito maior que o dele, que nem sequer tentou lutar e imediatamente optou por escapar e está fora das expectativas de Yu Zong. Embora o Rei dos Ratos tenha escolhido escapar, os 30 guarda-costas do Rei dos Ratos de Elite e a maré de ratos restante continuaram a cercar e avançar em direção a Yu Zong e Ji Qingwu de todos os lados. Yu Zong deu uma olhada na maré interminável de ratos que se aproximava rapidamente dele e também optou por fugir. Ele estendeu a mão direita e disparou um fragmento de osso em direção ao telhado do celeiro. Então, usando o fragmento de osso extensível como uma corda retrátil, ele lançou a si mesmo e a Ji Qingwu para o telhado do celeiro. Os 30 guarda-costas do Rei Rato de Elite também subiram rapidamente em direção ao telhado atrás dos dois intrusos. Yu Zong apenas deu uma olhada nos bastardos persistentes e jogou uma granada no enxame de ratos abaixo. Um alto boom som soou. Com uma enorme explosão, um grande número de estilhaços foi lançado em todas as direções. Isso matou pelo menos 10 ratos mutantes normais e seus membros voaram em todas as direções. Yu Zong então pulou em direção ao espaço vazio criado pela explosão. Tendo pisado em solo sólido, Yu Zong continuamente lançou granadas no enxame de ratos, criando estragos entre eles. A partir da destruição, ele lentamente criou um caminho na direção em que o Rei dos Ratos fugiu. Os 30 guarda-costas do Rei Rato de Elite foram rapidamente deixados para trás pelo movimento repentino de Yu Zong. O Rei Rato Mutante pode ser tão grande quanto um urso, mas sua velocidade não era tão rápida quanto a dos guarda-costas do Rei Rato de Elite. Por isso, foi muito mais lento que Yu Zong. A distância entre o perseguidor e o perseguido foi continuamente encurtada. Vendo a situação, o Rato Rei Mutante emitiu um grunhido suave, e 4 dos guarda-costas de seu Rei Rato de Elite correram em direção a Yu Zong e Ji Qingwu. Surpreendentemente para um rato, ele é tão covarde quanto alguns líderes humanos e não está disposto a enviar muitos guarda-costas para lidar com Yu Zong e Ji Qingwu por medo de comprometer sua própria segurança. Olhando para os 4 guarda-costas do Rei Rato de Elite que corriam em direção a eles, os olhos de Ji Qingwu brilharam com espírito competitivo. Ela exclamou. Ji Qingwu era uma mulher naturalmente competitiva e cheia de espírito de luta. Caso contrário, ela não teria usado um cajado de iniciante para lutar contra zumbis no início do apocalipse. É preciso saber que mesmo entre os homens, eram poucos os homens que tinham coragem de usar o cajado iniciante para lutar contra os zumbis. Esses homens não estavam preocupados se não conseguiriam vencer o zumbi, mas sim com medo de serem infectados pelo vírus zumbi. Yu Zong afrouxou o aperto e soltou Ji Qingwu. Ji Qingwu pousou levemente no chão e usou sua habilidade ativa, aprimoramento de ponta. Sua imitação de espada Tang estava envolta em uma camada de luz azul. Os olhos de Ji Qingwu brilharam com determinação enquanto ela seguia ao lado de Yu Zong. Com cada golpe de sua lâmina, vários ratos mutantes foram cortados como tofu. No espaço de alguns instantes, os 4 guarda-costas do Rei Rato de Elite chegaram à área em frente a Yu Zong e Ji Qingwu. Yu Zong moveu a mão e uma arma de ferrão apareceu em sua mão. De repente, ele acelerou como um fantasma e evitou os ataques do guarda-costas do Rei Rato de Elite à sua frente. Então ele apontou a arma de ferrão para a cabeça do guarda-costas do Rei dos Ratos de Elite e puxou o gatilho. Bam! A cabeça do guarda-costas do Rei Rato de Elite foi explodida e seu cérebro e sangue se combinaram para formar uma obra de arte no chão. Capítulo 159. Perseguindo o Rei Rato. Outro guarda-costas de elite do Rei Rato correu em direção a Yu Zong. Yu Zong torceu o corpo e mal conseguiu evitar o ataque. Mas ao mesmo tempo, ele moveu sua pistola e atirou no cérebro do guarda-costas de elite do Rei dos Ratos. Ji Qingwu não tinha tantas armas quanto Yu Zong. Ele também não evoluiu tanto quanto Yu Zong. Ele nem sequer tinha a habilidade de andar nas sombras que Yu Zong tinha. Mas sua habilidade com a espada era incomparável e sua habilidade ativada aumentou a mortalidade de sua lâmina. A espada Tang em suas mãos teceu um caminho de destruição, decapitando o guarda-costas de elite do Rei dos Ratos com um único golpe, embora ela fosse de nível inferior ao daquela criatura. O líder daqueles guarda-costas de elite do Rei Rato voou no ar e o sangue espirrou em todas as direções das feridas. Uma grande esfera de pontos de experiência foi imediatamente absorvida por ela, permitindo-lhe ganhar 2 níveis com uma única morte. Apesar de matar um guarda-costas de elite do Rei Rato, as pernas de Ji Qingwu não pararam de se mover durante todo esse tempo. Num piscar de olhos, ela estava ao lado do guarda-costas de elite do Rei dos Ratos. O último guarda-costas de elite do Rei Rato imediatamente o acertou de raspão com suas garras. Com seu corpo elástico e flexível, é capaz de evitar o golpe mortal direcionado à sua cabeça abaixando-se. Assim que as garras passaram por sua cabeça, ela pulou e decapitou o último guarda-costas de elite do Rei Rato de uma só vez. Embora os guarda-costas de elite do Rei Rato fossem feras mutantes de nível 26, seus poderes de combate eram muito mais fracos do que o chefe caçador de nível 20. Sua única vantagem sobre o chefe caçador eram suas garras afiadas incomparáveis. Fora isso, sua força e velocidade eram muito inferiores às do chefe caçador. Incrível! Eu escolhi a pessoa certa para realizar esta missão. Yu Zong viu a maneira graciosa com que Ji Qingwu matou os 2 guarda-costas de elite do Rei Rato, e ficou muito feliz por ter escolhido levar Ji Qingwu com ele. Na verdade, seu desempenho não decepcionou. Os 4 guarda-costas de elite do Rei Rato deixaram cair um livro de habilidades e algumas moedas de sobrevivência do sistema. Yu Zong apenas reuniu todos eles em seu anel espacial e continuou a correr em direção ao Rei Rato Mutante como uma flecha. O objetivo desta missão era matar o Rei Rato Mutante.
Se o Rei Rato Mutante não fosse morto, toda a missão seria um fracasso, e haveria inúmeras mortes entre os humanos, mesmo que os humanos decidissem recuar. O Rei Rato Mutante viu que Yue Zong e Ji Qingyu cuidaram facilmente de 4 de seus guarda-costas e imediatamente acelerou o passo. Com um uivo estridente, 10 guarda-costas de elite do Rei Rato voltaram e correram em direção a Yue Zong e Ji Qingyu. Yue Zong apenas olhou para os guarda-costas de elite do Rei dos Ratos que se aproximavam, e de seu anel espacial. Ele rapidamente recebeu várias granadas de mão e as jogou em direção a essas feras. Estrondo, estrondo, bum bum, uma série de explosões ecoou pela sala. Os 10 guarda-costas de elite do Rei Rato nem sequer chegaram perto de Yue Zong antes de serem pegos na explosão. Para 6 dessas criaturas, tudo o que restou foram as solas dos pés, enquanto seus ossos e vísceras estavam espalhados por toda a área. Os outros 4 guarda-costas de elite do Rei Rato enfrentaram uma situação exatamente oposta. Suas pernas foram quebradas pela força da explosão, mas sua vida foi preservada. A uma curta distância, Yue Zong, que se aproximava rapidamente, disparou mais 4 pontas de osso contra os guarda-costas de elite do Rei Rato que sobreviveram. Cada ponta de osso foi disparada com incrível precisão e perfurou um enorme buraco em cada um dos cérebros dos guarda-costas de elite do Rei Rato sobreviventes. 4 enormes orbes de experiência foram absorvidos por Yue Zong. Yue Zong não ganharia experiência usando armas não pertencentes ao sistema, como armas militares, granadas, etc. a matar qualquer criatura do sistema. No entanto, ele ganharia orbes de experiência se usasse os espinhos de osso como projéteis fornecidos por White Bomb e, portanto, fizessem parte do sistema. Parabéns por atingir o nível 28. Você ganhou 2 pontos de estatísticas, os pontos podem ser distribuídos entre suas estatísticas. Aumente a resistência e a agilidade. Yue Zong rapidamente fez sua escolha e continuou correndo em direção ao Rei Rato Mutante. O Rei Rato Mutante viu que Yue Zong era muito persistente em persegui-lo e gritou continuamente um grito estridente. De todas as direções ao redor do celeiro, mais e mais ratos mutantes emergiram continuamente de todos os cantos e cada um deles correu em direção a Yue Zong. Yue Zong acenou continuamente com as mãos e jogou várias granadas de mão no enxame de ratos. Uma série de explosões decorou o local com salpicos de ossos, vísceras e ossos dos ratos mutantes. Ji Qingyu ficou ao lado de Yue Zong e o protegeu. Para cada rato mutante que conseguiu chegar perto de Yue Zong, ele os cortou em 2 com sua habilidade com a espada. Os 2 abriram um caminho de matança e destruição em direção ao Rei Rato Mutante. Embora eles tenham que lidar com numerosos ataques de ratos mutantes, sua velocidade ainda é relativamente rápida, mas a velocidade com que Yue Zong consumiu suas granadas é muito rápida. Depois de consumir todas as suas granadas, ele e Ji Qingyu ficariam presos em uma situação perigosa. No espaço de 10 respirações, Yue Zong e Ji Qingyu estão a apenas 20 metros de distância do Rei Rato Mutante. Yue Zong ativou a habilidade Ice Cone do Anel de Jade de Gelo. As runas mágicas aparecem instantaneamente no ar e lançam um cone de gelo aos pés do Rei Rato Mutante. Um dos guarda-costas de elite do Rei Rato imediatamente ficou na frente do Rei Rato Mutante e usou seu corpo para proteger o Rei Rato Mutante. A casquinha de gelo acabou penetrando em um grande buraco no corpo do guarda-costas de elite do Rei Rato. Ao mesmo tempo, uma poderosa onda de força congela imediatamente o guarda-costas de elite do Rei Rato. Yue Zong sacou sua arma ferrão, Stinger, e disparou continuamente em direção ao Rei Rato Mutante. Um por um, os guarda-costas de elite do Rei Rato se revezaram no uso de seus corpos para proteger o Rei Rato Mutante. Sentindo que estava em peligro, os gritos do Rei Rata Mutante se volvieram cada vez mais desesperados y urgentes. Los olhos inectados em sangue de los 30 guarda-espaldas de elite do Rei Rata giraram mientras corriam hacia o grupo de Yue Zong em uma velocidade cada vez mais rápida. Os ratos mutantes também pareciam frenéticos enquanto corriam para Yue Zong sem se importar com suas próprias vidas. Mas todo e qualquer rato mutante não conseguiu arrancar os pelos do corpo de Yue Zong, pois Ji Qingyu os cortou facilmente. Yue Zong preparou sua habilidade de chama diabólica e uma massa de chamas apareceu em sua mão. De repente, ele acelerou e como um relâmpago desapareceu do lado de Ji Qingyu e apareceu ao lado do Rei Rato Mutante. Com suas chamas diabólicas, ele queimou os guarda-costas de elite do Rei Rato ferido que protegiam o Rei Rato Mutante. Eles se transformaram em cinzas. Ji Qingyu foi surpreendido por Yue Zong pela repentina explosão de velocidade. Inacreditável. Ele evoluiu tanto assim? Mesmo que Yue Zong não tivesse usado nenhuma habilidade ativa, sua velocidade já havia eclipsado Ji Qingyu por uma ampla margem. Vendo que ele não podia mais fugir, o Rei Rato Mutante bateu com uma pata do tamanho de um urso em direção a Yue Zong. Com suas habilidades Shadow Step, ele parecia ter desaparecido dos olhos do Mutant Rat King por um momento, apenas para reaparecer atrás do Mutant Rat King. As poderosas patas do Rei Rato Mutante pousaram no chão e com um enorme som de ban. A área ao redor também pareceu tremer com o impacto. Havia uma grande pegada no chão. Se essa carga nas pernas tivesse caído em um corpo humano, sem dúvida teria atingido um homem, seria pasta de carne. Se atingir Yue Zong, até mesmo Yue Zong teria sido morto pelo poder deste golpe. Mas Yue Zong há muito escapou atrás do Rei Rato Mutante e preparou outra bola de fogo. Ele atirou a bola de fogo na parte de trás do cérebro do Rei Rato Mutante. Houve um enorme som de ban quando a bola de fogo atingiu o Mutant Rat King. Depois que a fumaça desapareceu, Yue Zong ficou surpreso ao ver que a bola de fogo havia criado apenas uma marca preta de queimadura nos cabelos do Rei Rato Mutante e que a bola de fogo não conseguiu penetrar no crânio. Pele e crânio incrivelmente resistentes. Yue Zong gritou alarmado. Esta foi a primeira vez que ele encontrou uma fera mutante que nem mesmo sua bola de fogo poderia prejudicar. Capítulo 160. Lutando contra o Rei Rato Mutante.
Mesmo não estando ferido, o Rei Rato Mutante ficou indignado com o ataque. Gritou de raiva e se virou e tentou acertar Yuizong com suas patas poderosas. Mas com a habilidade Shadow Step, Yuizong conseguiu ficar um passo à frente. Ele se esquivou para o lado direito do Rei Rato Mutante e usou sua arma de ferrão para disparar 3 balas de ferrão na cabeça do Rei Rato Mutante. A arma do ferrão é poderosa e um único tiro pode ferir gravemente ou matar os guarda-costas de elite do Rei dos Ratos. No entanto, a mesma arma só conseguiu criar 3 pequenos ferimentos com cerca de 2 centímetros de diâmetro na cabeça do Rei Rato Mutante. No entanto, ao contrário da bola de fogo, a arma Stinger conseguiu fazer o Rei Rato Mutante sangrar, o sangue começou a escorrer das feridas na cabeça do Rei Rato Mutante. Embora ele esteja ferido, os 3 ferimentos são meramente superficiais e estão longe o suficiente para matar o Rei Rato Mutante. O Rei Rato Mutante gritou de dor, ficou furioso e atacou furiosamente Yuizong com ambas as patas. Yuizong ficou surpreso. Mesmo o poder da arma Stinger é insuficiente para matá-lo? Com a habilidade Shadow Step, Yuizong evitou facilmente o ataque e moveu-se em direção às costas do Rei Rato Mutante. Ele então disparou mais 3 vezes em direção à cabeça do Rei Rato Mutante. Novamente, as 3 balas do Stinger só conseguiram resultar em outros 3 pequenos buracos na cabeça do Rei Rato Mutante. Ele virou a cabeça e, no movimento rápido, atacou com uma pata contendo toda a sua força. Cada uma das cargas das patas do Rei Rato Mutante era tão pesada quanto uma montanha, e um único golpe poderia até destruir um pequeno jipe. Com apenas uma carga, Yuizong seria espalhado em pasta de carne. Mas o Rei Rato Mutante não era tão ágil quanto Yuizong. Claro, ele poderia ter matado Yuizong com uma única carga de sua pata, mas isso só aconteceria se ele conseguisse acertar Yuizong. Com a velocidade superior de Yuizong e sob os efeitos do Passo das Sombras, Yuizong estava praticamente dançando em círculos ao seu redor. Assim que o Rei Rato Mutante fez seu movimento, Yuizong também se moveu ao mesmo tempo. Com sua velocidade superior, Yuizong foi mais uma vez capaz de se posicionar atrás do Rei Rato Mutante. Desta vez, ele disparou 6 balas sucessivas no buraco criado por um ferimento anterior. Essas 6 balas consecutivas conseguiram aproveitar os ferimentos anteriores e conseguiram penetrar profundamente no cérebro do Rei Rato Mutante. Embora o Rei Rato Mutante tenha ossos e pele muito duros, seu cérebro é feito de matéria mole. O cérebro explodiu sob o ataque e com o último movimento de seu corpo, o Rei Rato Mutante desabou no chão. Parabéns por atingir o nível 29. Você ganhou 2 pontos de estatísticas, pontos que você pode distribuir entre suas estatísticas. Parabéns por atingir o nível 30. Você ganhou 2 pontos de estatísticas, pontos que você pode distribuir entre suas estatísticas. Parabéns por atingir o nível 31. Você ganhou 2 pontos de estatísticas, pontos que você pode distribuir entre suas estatísticas. Depois que o Rei Rato Mutante morreu, um enorme orbe de experiência foi absorvido pelo corpo de Yuizong, permitindo-lhe aumentar 3 níveis de uma vez. Coloque 3 pontos em agilidade e 3 pontos em resistência. Na batalha com o Rei Rato Mutante, se não fosse pelo fato de que a velocidade de Yuizong era muito superior à do Rei Rato Mutante, Yuizong teria morrido. É fato que ele não conseguiu resistir a um único golpe daquela criatura. Portanto, ele investiu sem hesitação 3 pontos de atributos conquistados com dificuldade em agilidade. Parabéns por alcançar o nível 30. Você pode aprender 2 habilidades ativas adicionais fora de suas habilidades de classe, trabalho, antes de atingir o nível 50. Parabéns por atingir o nível 30. Você recebeu um ponto de atualização de habilidade. Escolha uma habilidade que deseja melhorar. Melhore a habilidade de convocar esqueleto. Yuizong imediatamente fez uma escolha. Ele quer aprimorar essa habilidade ao mais alto nível e ver como ela evoluirá. Uma repentina onda de conhecimento entrou no mar de conhecimento de Yuizong e em sua habilidade de invocação de esqueleto, uma runa adicional foi gravada nele. Um raio de luz negra emergiu da runa e habilitou o osso branco, evoluindo-o ainda mais. Sua habilidade de invocar esqueleto recebeu 2 novas habilidades. Nova habilidade primeira, retorno ao inferno. Quando você usa esse poder, seu esqueleto retornará ao inferno e poderá evoluir sozinho. No entanto, no inferno, existem conflitos massivos entre os mortos-vivos. Assim que seu esqueleto retornar ao inferno, há uma chance de que seu esqueleto continue a ficar mais forte. No entanto, também há uma chance de ele ser morto por outros mortos-vivos e se tornar uma pilha de ossos. Nova habilidade segunda, invocação imediata. Usando essa habilidade, não importa onde seu esqueleto esteja, ele aparecerá imediatamente ao seu lado. Tempo de espera, 1 dia. Sua habilidade de invocação de esqueleto já atingiu o nível máximo. Se quiser continuar atualizando essa habilidade, você deve primeiro dominar a habilidade, convocar esqueleto negro. O Mutant Hat King também derrubou 2 livros de habilidades e 200 moedas do sistema, e Yuizong imediatamente pegou os 2 livros de habilidades. Um deles é um livro de habilidades que melhora a resistência, enquanto o outro é um livro de habilidades que melhora a agilidade. Nível 3, aprimoramento de habilidade passiva. Depois de aprender esta habilidade, sua resistência melhorará permanentemente em 10 pontos. Yuizong não hesitou e aprendeu imediatamente essa habilidade. Com um flash de luz, ele sentiu a habilidade aumentar imediatamente seus atributos. Assim que o Rei Rato Mutante morreu, a maré de ratos mutantes separou-se de Yuizong e Ji Qingyu como se Moisés ordenasse que o mar se separasse. Eles fugiram em todas as direções. Os guarda-costas de elite do Rei Rato também fugiram e não eram mais tão corajosos como eram quando protegiam o Rei Rato Mutante. Os ratos são realmente covardes por natureza. Se tiverem a opção de lutar ou fugir, eles naturalmente preferirão fugir. Os ratos mutantes evoluíram a partir de ratos comuns e, portanto, herdaram a covardia de seu antecessor. A única razão pela qual eles atacaram de forma tão agressiva foi porque o Rei Rato Mutante tinha uma habilidade única de controlá-los, e eles foram incapazes de resistir ao seu controle. Assim que o Rei Rato Mutante morreu, eles foram libertados de seu controle e imediatamente retornaram à sua natureza covarde.
Ji Qingwu foi realmente salva neste instante por Yuizong. Enquanto Yuizong lutava contra o Rei Rato Mutante, ela tentava ao máximo se defender dos numerosos ratos mutantes que continuavam atacando A. Mas os grupos de ratos mutantes eram implacáveis em número. Assim que ela matava um, outros dois tomavam o seu lugar. À medida que a horda de ratos continuava a se aproximar dela, ela se viu sem o espaço necessário para executar suas melhores habilidades com a espada e só podia usar cargas normais para se defender. Aos poucos ela foi forçada a recuar até se encontrar em uma situação precária. Se não fosse pela morte oportuna do Rei Rato Mutante, ela seria quem teria morrido hoje. Sem a maré de ratos mutantes pressionando A, Ji Qingwu deu um suspiro de alívio e caminhou em direção a Yuizong. Ao ver Ji Qingwu, Yuizong passou no livro de habilidades para aumentar a agilidade. Ele nunca foi egoísta em fortalecer seus homens. Ao ver o livro de habilidades, os olhos de Ji Qingwu brilharam de entusiasmo e ela imediatamente aprendeu a habilidade. Depois de aprender a habilidade, Yuizong imediatamente pediu ajuda a Ji Qingwu. Venha e me ajude. Ajude-me a cortar seu crânio. O crânio do Rei Rato Mutante era muito grosso e Yuizong achou que era uma tarefa muito difícil. No entanto, Ji Qingwu possui a habilidade Slashing Edge Enhancement, permitindo que as armas em suas mãos sejam mais afiadas que o normal. Para Yuizong, usar essa habilidade para cortar o crânio é uma habilidade muito útil. Ji Qingwu se aproximou e tentou usar sua espada tanque aprimorada para abrir o crânio do Rei Rato Mutante. Embora a arma atualizada tenha sido capaz de abrir um pequeno buraco no crânio, ela não conseguiu cortá-lo de uma só vez, como Ji Qingwu esperava. Os olhos de Ji Qingwu brilharam com uma pitada de surpresa. Depois que ela aprendeu a habilidade aprimoramento de ponta, não importa o que ela tentasse cortar, tudo desmoronava como tofu. Esta é a primeira vez que ele encontrou algo que pode resistir ao golpe de uma espada aprimorada. Ji Qingwu usou sua força e continuou a esfaquear o crânio. Depois de repetidas tentativas e de muito esforço, ele finalmente conseguiu enfiar a espada no crânio. Aproveitando a espada como uma serra, ela lenta mas firmemente fez um buraco no crânio. Yuizong imediatamente colocou as mãos no cérebro do Rei Rato Mutante e tentou encontrar qualquer pérola no monstro. Bingo! Vamos ver o que encontramos. Yuizong pegou 2 itens cerebrais. Um deles é a conta vermelho sangue. O outro é um cristal branco do tamanho de uma pedra. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.